Se curtiu nossos vídeos, então por favor inscrevam-se no canal. Deixe seu comentário neste vídeo, por favor, pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim ou que é bom, qualquer comentário seja bem-vindo. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo no YouTube. Alienígenas. Podem existir milhares, ou até milhões, ou infinitas possibilidades do que eles não têm, mas que a raça humana não dá valor. Isso pode significar que eles queriam vir a esse planeta para analisar bem de perto. Talvez esse recurso esteja no corpo humano. A NASA anunciou recentemente uma grande descoberta. Descobertas que decidiram manter em segredo. E nos fazem imaginar em qual outra tecnologia secreta as Forças Armadas americanas estariam trabalhando agora. E poderiam estar trabalhando com aliados de outro planeta? O chamado Orçamento Negro das Forças Armadas dos Estados Unidos para pesquisa militar e operações secretas é estimado em cerca de 50 bilhões de dólares por ano. A mídia do Estado iraniano declara que é uma prova de que os Estados Unidos estão conspirando com alienígenas para dominar o mundo. E pode ser obra de uma antiga civilização interestelar chamada Anunnaki. Dizem que a tecnologia deles faz parte de estruturas que nós conhecemos bem hoje, como as pirâmides. Os Anunnaki apareceram nas antigas tradições dos sumérios e babilônios há mais de 3.000 anos. Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Se existe um plano para dominar o mundo, está acontecendo de dentro para fora. Finalmente, no século XXI, você tem o mundo inteiro curioso quanto a isso. Todo mundo está procurando por OVNIs reais. Estão nas manchetes de todos os jornais, de todos os lugares. Em todas as redes de televisão, de rádio, nos celulares. E tem coisas como a NASA anunciando estudos sobre fenômenos aéreos não identificados. Teve uma grande manchete no The New York Times falando sobre OVNIs que fizeram demonstrações notáveis na frente de pilotos da Força Aérea. Nós sabemos que nossos militares já se encontraram com fenômenos aéreos não identificados. E como esses UAPs oferecem riscos em potencial à segurança dos voos, nós estamos dedicados a um esforço para determinar suas origens. É como se essas pessoas estivessem sendo usadas, quase como um recurso. Na verdade, é um exemplo bem clássico do que é chamado de abdução repetida. Alguém que teve diversas experiências. Essas coisas não acontecem uma só vez. DNA humano e material genético está sendo coletado como parte de um programa para criar uma raça híbrida. Há muitas especulações de que os Greys podem ser clones que estão degradando através de clonagens sucessivas. Muitas vezes ouvimos que os alienígenas são uma raça que está morrendo, que eles estão tentando se revigorar ao trazer material genético fresco para que eles possam se reproduzir de novo, para procriar e sobreviver. Alguns milênios atrás, eles eram inteligências biológicas que perderam a biologia, perderam seus corpos. Então, provavelmente agora eles querem recuperar o que tinham. Imagine uma coisa que existiu como um clone por milênios, de repente entrando em contato com emoções humanas, raiva, amor, medo, ódio, imaginação. Será que eles seriam capazes de controlar essas emoções? Conseguiriam lidar com elas? Olhe os humanos. Temos alguns muito bons e alguns muito ruins. No momento em que uma máquina puder pensar sozinha, e de repente milhares de anos de pensamentos humanos forem arquivados em 72 horas por uma máquina, nós vamos ver que estamos flertando com o desastre. Existem muitas teorias sobre por que extraterrestres podem estar visitando a Terra. Esse pode ser o prelúdio para um tipo de invasão alienígena. Eles podem estar atrás dos nossos recursos. Enfim, eles podem estar nos observando, nos estudando. E
esse pode ser o prelúdio para eles virem aqui armados para nos exterminar ou escravizar. Existem muitas teorias sobre o porquê de eles estarem aqui. Eu acho que para responder essa pergunta, é preciso entender o que a raça humana quer das estrelas. E é o conhecimento, a experiência, é o entendimento do que está de fato acontecendo lá fora. Há alguma coisa na Terra que pode ser útil para eles, se eles tiverem um programa de reprodução, algum tipo de estudo genético. Há tanta biodiversidade na Terra e a vida parece conseguir existir em qualquer nicho, que é possível dizer que há praticamente tudo que se pode querer. E está tudo aqui, à disposição. Se há uma coisa voando num espaço aéreo tão restrito, bem, é algo que deve ser levado a sério, você acreditando nisso ou não. Todos os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos foram instruídos e ordenados a relatar qualquer OVNI, qualquer objeto voador não identificado que eles vissem. E isso estava registrado por anos. Dentro de 24 horas dessa grande cobertura da mídia perguntando ao Pentágono sobre esse manual, ele foi completamente reescrito e alterado. E o capítulo inteiro sobre OVNIs foi totalmente removido. Há alguns motivos pelos quais as Forças Armadas são muito sigilosas em relação a OVNIs. Primeiro, as Forças Armadas são inerentemente uma organização sigilosa. A posição padrão é sempre, não diga nada, a não ser que absolutamente precise. Eles iam colocar um enfoque e mostrar, sem margem para dúvidas, que pilotos da Força Aérea deveriam relatar qualquer objeto voador não identificado que vissem. O segundo ponto é que, como uma organização hierárquica, é até muito fácil reprimir isso. Porque se um oficial sênior disser não fale sobre OVNIs, isso é uma ordem. E qualquer um que desobedecer vai sofrer todo tipo de consequências adversas. E é por isso que durante anos as Forças Armadas conseguiram manter muito disso como confidencial. Porque eles insistem em mentir que não estão interessados em nada relacionado a OVNIs. E em preto e branco, sob a lei da liberdade de informação, você consegue provar o absoluto contrário? O que posso dizer é que, através de documentos, aqueles que estão no governo têm uma boa ideia do tipo de coisas que estão por aí. Janeiro de 2023. Foi anunciado que um novo decreto de orçamento vai exigir que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos reveja os avistamentos de OVNIs desde 1945. No mundo de hoje, relatos de OVNIs não são mais uma curiosidade de excêntricos, e sim parte das notícias diárias. A informação que foi divulgada em dezembro de 2017 foi que isso, na verdade, vem acontecendo há mais de 70 anos. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. O primeiro programa ultra-secreto foi criado para investigar a atividade dos OVNIs nos Estados Unidos. E foi criado dentro da Força Aérea dos Estados Unidos para investigar fenômenos aéreos sem explicações. Estamos criando um banco de dados sobre o que está acontecendo em nossos céus. E é por isso que acho que a NASA está assumindo a liderança nesse assunto. E eles afirmam que com nova tecnologia, nós vamos descobrir mais indícios do que já descobrimos até hoje. Os seres extraterrestres realmente ajudaram a moldar nossa história? E se a resposta for afirmativa, uma nova evidência pode revelar de uma vez por todas que nós não estamos sozinhos? E que a prova de que os extraterrestres visitaram a Terra esteja ao redor de todos nós. Para todo lugar que você olha, há monumentos que os arqueólogos não faziam a menor ideia de que existiam. Já houve casos em que a transmissão ao vivo da NASA foi cortada. E acredito... Espera aí, algo deve ter acontecido. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Quando a matéria do New York Times foi publicada,
Revelando a existência do programa ultra-secreto do governo dos Estados Unidos, especialistas em OVNIs tiveram validação para o que eles sabiam que vinha acontecendo há décadas. Que o governo tem provas de visitação extraterrestre e que estão escondendo isso do público. Parece mesmo haver algum tipo de encobrimento internacional ocorrendo. Evidências tangíveis de algum tipo de nave nos céus que possivelmente não é deste mundo. Este é um fenômeno global. Nós estamos sendo visitados por extraterrestres. Uma outra notícia importante envolve afirmações de um congressista sobre um enorme acobertamento de OVNIs. E um outro afirma que um OVNI foi derrubado pelas forças armadas russas. As investigações foram negadas na época em que aconteceram. E é muito curioso que sempre nos falem, não, esses programas não existem. E então, 20 anos depois, documentos estão sendo divulgados e revelam o fato de que essas investigações existiam. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que somos capazes de aceitar e interagir com extraterrestres. Está lá fora. Se procurar por evidências, elas estão lá. Agora é respeitável discutir esses assuntos abertamente. O nível de interesse oficial, o nível de interesse científico e desse interesse midiático chegou a um ponto em que agora nós podemos analisar evidências que estavam paradas há décadas e que não foram estudadas. E que finalmente vão ser estudadas, vão receber atenção. Isso é uma enorme mudança. E por causa do interesse midiático, esse assunto se tornou aceitável para o Congresso. Há espaço político para eles fazerem perguntas. Muitas pessoas agora especulam que os extraterrestres estavam observando a humanidade envolvida neste conflito cataclísmico. A teoria era de que esta guerra estava numa escala totalmente nova. E que ela tinha atraído a atenção destes visitantes alienígenas que observavam com preocupação os humanos evoluindo tão rapidamente. Embora a Força Aérea dos Estados Unidos tenha oficialmente considerado os objetos vistos no céu como balões meteorológicos, eles não conseguiram explicar por que havia balões meteorológicos flutuando sobre Los Angeles. Vários outros avistamentos de OVNIs foram relatados, incluindo o amplamente referido como o incidente de Roswell, no qual um objeto não identificado, citado na imprensa como um disco voador, caiu em uma fazenda nos arredores da cidade de Roswell, Novo México, em 4 de julho de 1947. Então, isso é muito interessante porque isso mostra para mim que, de alguma maneira, extraterrestres estavam interessados no resultado. Em maio de 2022, houve uma audiência do Congresso sem precedentes, feita por um dos subcomitês do Comitê de Inteligência do Congresso. Uma boa parte foi pública e algumas informações simplesmente fascinantes foram apresentadas. De fato, isso foi uma admissão de que o fenômeno é real. Alienígenas. Pilotos de caça são responsáveis pela segurança do nosso espaço aéreo. É um trabalho perigoso que requer reflexos extremamente rápidos e nervos de aço. Eles são os profissionais mais bem treinados do mundo. Mas existe uma ameaça para a qual eles não foram treinados. Uma coisa é estar num combate corpo a corpo com uma aeronave inimiga, mas quando é um OVNI, onde até sabemos tem uma tecnologia muito mais avançada, o piloto chega lá e o que passa pela cabeça dele é: eu posso nunca mais voltar? Um incidente no final dos anos 40, perto da maior reserva de ouro dos Estados Unidos, o caso Mantell, espalha um medo no coração dos pilotos americanos e incita um tumulto na mídia. 7 de janeiro de 1948, Fort Knox, Kentucky. O capitão Thomas F. Mantell é um piloto veterano da Segunda Guerra Mundial com mais de 2.000 horas de tempo de voo. Durante uma patrulha aérea, ele é notificado de que um objeto circular de uns 76 metros de largura se infiltrou no espaço aéreo de Kentucky.
Em janeiro de 1948, Thomas Mantell estava pilotando um caça P-51 Mustang junto com 2 outros P-51. 3 testemunhas na torre de controle da Goldman Field em Fort Knox fizeram contato visual. Os caças P-51 Mustang da Guarda Nacional Aérea de Kentucky manobram em direção ao objeto e aceleram. Mantell supostamente avisa através do rádio que o objeto parece ser metálico e é de grande porte. Quando ele atingiu mais de 6.000 metros, o P-51 começou a sair do controle e acabou caindo, matando Thomas Mantell, de 25 anos. Espalha-se o rumor de que Mantell teria sido abatido por um OVNI. Esse é o primeiro incidente na história dos Estados Unidos em que um piloto de caça supostamente morre ao tentar interceptar um OVNI. Pela primeira vez, a Força Aérea e a população percebem que OVNIs são mais que apenas misteriosos. Eles também podem ser mortais. A pergunta é, como ele caiu? Ele não caiu no solo e teve uma explosão normal, como se tivessem pegado um caça e jogado no chão. E as horas no relógio dele tivessem parado no momento do impacto. A outra ideia é que o OVNI causou algum impacto no avião dele. Alguns especialistas também acreditam que Mantell podia estar perseguindo um balão meteorológico secreto chamado Skyhook. Vários balões Skyhook foram lançados a 402 quilômetros a nordeste naquele mesmo dia, mas nenhuma das explicações era convincente. E os militares começam a tornar a identificação de OVNIs uma prioridade. Esse incidente começa a se espalhar pelas Forças Armadas e cria uma certa histeria ou medo, porque se o seu comandante diz, pegue esse inimigo, e esse inimigo é melhor do que você, existe uma grande ameaça e você está com problemas. Anos depois, o incidente no Brasil confirma o fato que tem inquietado as Forças Armadas Mundiais por 40 anos. Caçar OVNIs é uma coisa, pegá-los é uma história completamente diferente. Um incidente de OVNIs em São Paulo. São Paulo, Brasil, 19 de maio de 1986. 20 OVNIs são rastreados por radar e vistos por testemunhas na cidade. 2 caças F-5E e 3 aviões Mirage partem de Santa Cruz e da base da Força Aérea de Anápolis. Tínhamos radar no solo rastreando 20 objetos. Tínhamos vários aviões vendo esse objeto durante as 4 horas. Alguns desses pilotos conseguiram obter uma visão do OVNI e também rastreá-lo. E isso acabou envolvendo pelo menos 6 aviões militares, talvez mais. Numa coletiva de imprensa, o general declara que, em determinado ponto, a perseguição foi invertida. E um caça F-5E foi rodeado por 13 luzes coloridas. E perseguido por 7 de um lado e 6 do outro. Depois, então, isso foi claramente levado a sério pelo governo brasileiro, por gente importante. Ex-oficiais da Força Aérea foram envolvidos. Eu acho que o ministro da Aeronáutica também foi envolvido nisso. O incidente em São Paulo é discutido abertamente por oficiais de alta patente do governo brasileiro. Mas no fim foi sugerido que aquilo era apenas detrito espacial. Pode ter sido detrito espacial? Claro que pode, se detrito espacial gostar de pairar num lugar e flutuar. Mas eu acho que não. Uma curta mensagem do Adido de Defesa dos Estados Unidos no Rio de Janeiro para a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos dizia: 3 avistamentos e um contato por radar confirmado por 3 tipos de sistemas de radares nos leva a pensar que alguma coisa sobrevoava o Brasil. Armados com uma ordem de ataque, pilotos de caça têm interceptado objetos desconhecidos no céu por décadas. Mas o que acontece quando eles decidem apertar o gatilho? O incidente em Teherã. Teherã, Irã, 19 de setembro de 1976. Um OVNI é avistado por cidadãos e confirmado pela torre de controle do Aeroporto Internacional de Teherã. O objeto tinha uns 91 metros de diâmetro. O radar detectou. Os pilotos foram acionados, o objeto se aproximava cada vez mais, então eles disseram, o que nós vamos fazer? E o controle disse, pode abater. Um piloto se aproxima do OVNI. Ele o descreve como um objeto extremamente brilhante, como uma pequena lua cheia. Mas o que acontece depois desafia a lógica. Um segundo OVNI emerge do primeiro OVNI e vai bem em direção ao caça F-4 Phantom. Quando um piloto
vê uma aeronave ejetar alguma coisa que acelera na sua direção, ele sabe que se trata de um míssil. Então o que ele fez foi tentar preparar o seu míssil AIM-4 para atirar de volta. Quando ele está prestes a apertar o gatilho, os controles falham na cabine. Os mísseis desarmam, tudo para. O motor está funcionando, ele está voando, mas ele não consegue atirar. É um momento assustador para qualquer piloto. E nesse caso, os objetos desconhecidos desafiaram as leis da física. Antes de colidir com a nave, o objeto mergulha, dá uma volta por trás da nave e acaba voltando para o OVNI original. Ele quis dizer, nada disso, nem tente. É preciso perguntar, que tipo de tecnologia pode destruir um radar? Desativar sistemas eletrônicos, mas manter o motor funcionando? Desarmar seletivamente as suas armas? Que tipo de tecnologia consegue fazer isso? Não temos essa tecnologia, mas alguém tem. O incidente em Teherã é algo sem precedentes na ufologia, por causa da existência de um relatório detalhado da inteligência de defesa arquivado 3 dias depois. Está tudo documentado num relatório público de 4 páginas na comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Esse foi obviamente um evento muito importante. Um caso como o do Teherã é levado a sério por todos, pela CIA, pela inteligência e pela Força Aérea Americana. Quando você lê da primeira palavra até a última, parece ficção científica. Eles não conseguem explicar esse caso até hoje. Mas existe outro documento importante sobre o incidente em Teherã que explica por que agências secretas ainda estão estudando OVNIs. Uma avaliação pericial pública atesta que a credibilidade de muitas das testemunhas era alta. Avistamentos foram confirmados por radar e efeitos eletromagnéticos similares foram relatados por 3 aviões. Você é confrontado com uma coisa que é literalmente de outro mundo, que não tem nada a ver com as coisas para as quais você foi treinado. De repente, você deixa de ser o melhor dos melhores e vê que é provavelmente inferior ao que está enfrentando. E essa é uma grande ameaça para qualquer piloto em qualquer lugar do espaço. Como você cumpre as ordens em relação a uma coisa que há 5 minutos você nem sabia que existia? A conclusão final da avaliação da Agência de Espionagem de Defesa em Teherã, de 1976, afirma: um incrível relatório. Esse é um caso clássico que preenche todos os critérios necessários para um estudo válido do fenômeno de OVNIs. O que quer que tenha acontecido naquela noite no Teherã foi definitivamente raro e estranho. E os documentos, mesmo décadas depois, não explicam o que ocorreu. Evidências governamentais secretas, testemunhas oculares confiáveis e confirmação por radar sugerem que uma tecnologia avançada desconhecida está ameaçando o nosso espaço aéreo. E talvez nós não possamos impedi-los. Muitos pilotos já encontraram um OVNI e acabaram sendo subjugados por essas naves espaciais. E pior, tiveram seus instrumentos e armas desativados. Mas o que acontece quando uma ordem de ataque é recebida e o piloto dispara os mísseis? La Joya, Peru, 11 de abril de 1980. Em abril de 1980, um objeto foi detectado por radar no Peru. Era umas 7:30 da noite. Esse é o caso do Oscar Santamaria. Ele era um comandante da Força Aérea que foi enviado para interceptar um alvo não correlacionado que estava sendo rastreado por radar militar. Quase 200 pessoas estão trabalhando na base da Força Aérea Mariana Melgar quando o que parece um balão meteorológico é visto próximo a uma área de alta segurança. Aparentemente, um OVNI tinha se infiltrado e estava operando dentro de um espaço aéreo militar restrito. E ele recebeu uma ordem para abrir fogo. O piloto Oscar Santamaria Huerta é enviado em seu caça russo Su-22 equipado com um canhão de 30 milímetros. Após receber a ordem para abater, ele voa bem em direção ao alvo desconhecido. Mas o que acontece depois é mundialmente considerado o único ataque direto a um OVNI na história militar. Então, ele acelera o caça e dispara os canhões contra aquele balão. Ele disse que, diferente de qualquer outro objeto convencional, foi quase como se os projéteis do canhão estivessem sendo absorvidos por aquela nave, seja lá o que ela fosse. O objeto não explode, nada acontece, parece que ele ignora as balas. Então, ele acende no ar em alta velocidade. Ele some.
É um cenário que é o pesadelo de todo piloto de caça. As suas armas são inúteis. Ainda sob ordem de ataque, Santa Maria passa os próximos 20 minutos brincando de gato e rato com o OVNI, tentando acertar outro tiro. Quando ele se aproxima o bastante para fazer contato visual, o que ele vê o surpreende. Eu conheci o comandante. Eu ouvi isso da própria boca dele. E eu não tenho nenhuma dúvida de que isso aconteceu exatamente como ele descreveu. Santa Maria alega que o OVNI tem o formato de uma lâmpada cortada na base com uma cúpula bronzeada. Não tem nem meio visível de propulsão, nenhuma janela, nenhuma asa. Esse relatório oficial público do incidente é enviado à agência de espionagem. Ele diz que o piloto interceptou o veículo e disparou contra ele sem causar nenhum dano aparente. Acreditando que o OVNI tem uma tecnologia avançada de uma civilização extraterrestre, Santa Maria teme por sua vida e decide voltar para a base. Felizmente, o OVNI não o segue. É uma situação de combate, e qualquer piloto em combate fica sob uma enorme pressão. E, obviamente, somando isso ao fato de que ele está lidando com o desconhecido, e a situação acaba alcançando um outro nível. O que exatamente Santa Maria viu no céu sobre o Peru? Ele disparou contra um OVNI? Ele de fato fez um ataque direto ou ele apenas sucumbiu à intensa pressão de interceptar uma ameaça desconhecida? É claro, existe também um extremo estresse no combate em uma situação desconhecida e a perspectiva bastante real da morte. Então, vê-se num certo conflito, já que, por um lado, eles estão envolvidos nessa missão provavelmente secreta para interceptar um OVNI. E então, quando tudo termina, eles devem fingir que nada aconteceu. Por isso, eu acho que os pilotos são colocados sob um estresse enorme nos dois extremos da situação. Durante o encontro, tem o estresse do combate e depois, então, o estresse do sigilo e das ameaças. Preso entre defender o espaço aéreo de ameaças não identificadas e a possibilidade de represálias da Força Aérea, o depoimento de pilotos que receberam uma ordem para abater uma nave desconhecida é decisivo para o estudo de OVNIs. O relatório comenta: esse relatório foi chamado OVNIs. Para o que devemos nos preparar? Mas será que os esforços deles podem ser confundidos com um ato de guerra? Em 1999, o relatório Cometa foi publicado na França. Ele explicava quais eram as evidências que atestavam que o fenômeno extraterrestre era real. E ele se tornou provavelmente uma ameaça para todo o mundo. Eles chegaram à conclusão, de fato, de que os OVNIs eram, de certa forma, algo real, sólido, tangível. Eles estão procurando dominar a vida na Terra, já há milhares de anos ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse de forma que eles possam governar de um ponto central. E eles estavam seriamente preparados para considerar a possibilidade de que esses objetos eram realmente naves extraterrestres. O que quer que você acredite sobre OVNI, se tiver um objeto voando num espaço aéreo controlado, isso é uma coisa que deve ser levada a sério. Você acredite nisso ou não? O comitê de 13 membros, composto por algumas das mentes mais brilhantes da França, publicou uma incrível recomendação. Ele sublinhou o fato de que precisávamos tentar elaborar uma defesa, uma forma de nos proteger desses inimigos que estavam conseguindo entrar no nosso espaço aéreo e tentando invadir o nosso planeta. Eles estão visitando o nosso planeta? Milhares de testemunhas oculares diriam que sim. Nós temos muita proteção aqui no planeta Terra, mas assim que uma civilização alienígena pousar na Terra, isso pode mudar em um segundo. O relatório Cometa questiona a habilidade da Terra de se defender contra um ataque inimigo desconhecido. Se uma nave espacial visitar a Terra e ela for feita de porcas e parafusos, não tendo nenhum escudo igual aos da ficção científica,
Penso que nós poderíamos achar uma forma de abater esse objeto. Mas o grande debate para mim é por quê. Digo, você vai conseguir abater uma nave de uma raça alienígena e potencialmente incitar uma força muito maior e que tem armas maiores que as nossas. E eu não acho que os nossos pilotos fariam isso. Eu acho que nós precisamos começar a cruzar os dedos para que eles não tenham más intenções, porque sinceramente eu não acho que vamos ter a capacidade de nos livrar deles. Quando o momento chegar, será que nós precisamos repensar a forma como lidamos com visitantes desconhecidos no nosso céu? Poderiam os governantes maias ter sido de fato descendentes de extraterrestres? Talvez a evidência conclusiva pode ser encontrada no que é amplamente considerado o mais avançado sistema de calendário celestial dos tempos antigos. Os maias tinham o calendário mais preciso de todos os povos da antiguidade. Até os babilônios, os sumérios. Eles não apenas observavam o nosso sistema planetário. Eles observaram Órion. Eles observaram Sírius e outros sistemas de longe. Uma das coisas que distingue os maias é a sua capacidade de monitorar a passagem de eventos astronômicos e de acompanhar os movimentos das constelações, de prever eclipses. Eles desenvolveram, de fato, alguns desses conhecimentos e habilidades a um grau bastante elevado. É notável. Sem telescópios, sem metal. E ainda assim, ter o potencial de prever o tempo e os eventos dele de uma forma que foi com certeza sem precedentes no mundo. Mas por que os maias criaram mapas tão precisos do cosmos? O conhecimento das estrelas dos maias, na verdade, veio a eles das estrelas, trazido por seres extraterrestres. Quando se trata dos antigos maias, a sua mitologia da criação invoca essas lendas, dizendo que em algum lugar ao sul do cinturão de Órion é o lugar de onde a vida se originou. E veio para o planeta Terra em 112 a.C., quando os antigos maias disseram que os deuses vieram à Terra. Seus professores foram os deuses, e os deuses eram os extraterrestres. Se seres de outro sistema estelar realmente vieram à Terra num passado remoto, teriam eles criado as bases da civilização maia e procriado com seus governantes? Poderiam ter também visitado outras áreas do nosso planeta. Talvez outra prova possa ser encontrada em um reino montanhoso desolado, conhecido por antigos sacerdotes do leste chamados de magos. Sudeste da Turquia. Cerca de 2.100 metros de altura, no topo de uma montanha chamada Nemrut, encontram-se as ruínas do reino perdido de Comagena. Aqui, em 62 a.C., um misterioso santuário real foi construído pelo rei Antíoco I. Estátuas colossais de leões e águias foram criadas, e de deuses persas e gregos, além de 2 esculturas enormes do próprio rei. O que Antíoco estava tentando fazer era produzir uma síntese, uma nova versão das antigas religiões. E o que ele basicamente fez foi pegar os deuses persas e colocá-los com uma roupagem grega. Então, ocorre uma síntese dos deuses persas com seus equivalentes gregos. A razão pela qual ele construiu uma estátua colossal de si mesmo entre os deuses. Eu acho que foi presunção da parte dele que ele de fato subiria ao céu e eventualmente estaria entre eles. O pico cônico era o ponto mais alto no reino do rei Antíoco. Medindo cerca de 45 metros de altura e 150 metros de largura, é feito pelo homem com inúmeras rochas calcárias pequenas. E dizem que foi a localização do túmulo real. Pesquisadores acreditam que o memorial foi construído originalmente como 2 grandes praças. A do lado leste era usada para comemorar o aniversário do rei Antíoco. A do lado oeste era usada para comemorar o dia, em 62 a.C., quando Antíoco se tornou líder de uma sociedade secreta. Eu acho que aquilo foi feito para simbolizar o Monte Olimpo, a morada dos deuses. Porque você tem os deuses sentados em volta de lá e aí o pico acima deles.
Eu acho que tudo isso é muito simbólico. É um palco para a realização de certos rituais e performances. E ele também se apresenta nas bases das estátuas apertando as mãos de todos os deuses, como se os deuses o reconhecessem como sendo um dos seus e o recebessem no céu. Misteriosamente, tanto o local como o reino foram abandonados no século I. E até agora, a lendária câmara funerária do rei nunca foi encontrada. Mas outra questão ainda permanece. Por que o rei Antíoco construiu este santuário misterioso e monumental? De acordo com os pesquisadores, as evidências encontradas em Nemrut sugerem que o rei tinha um profundo interesse e compreensão das ciências das estrelas. Um exemplo do avançado conhecimento de astronomia que eles tinham é o horóscopo de Leão, que nos dá uma data muito precisa. Nós sabemos que a posição das estrelas no corpo do leão combinam com as posições das estrelas de Leão fornecidas no livro de Eratóstenes, um astrônomo grego de Alexandria que escreveu um livro sobre as estrelas. O arranjo de estrelas no horóscopo de Leão representava a constelação de Leão como podia ser vista no céu em julho de 62 a.C. Uma configuração que não seria visível de novo por 25 mil anos. Mais uma prova do conhecimento excepcional das estrelas foi encontrada num poço próximo dali, que Antíoco construiu na montanha. O poço entrava na montanha em um ângulo de 35 graus da horizontal e tem cerca de 150 metros de comprimento. E não há nada na parte inferior. Uma análise computadorizada revela que em 2 dias do ano, os raios do Sol iluminam o fundo do poço. Uma vez quando alinhada à constelação de Leão, e outra quando alinhada a Órion. Agora, esse é um ponto muito interessante no céu, porque é o caminho onde o Sol cruza a Via Láctea, nossa galáxia. E isso no mundo antigo era conhecido como um portal celestial. E havia 2 destes, um onde eles se cruzam no norte e outro onde eles se cruzam no sul. Havia 2 portais celestiais. Então, podemos entender que aquele portal seria quando a alma do rei está voltando para o céu pelo portal celestial. Dado o fato que o túmulo de Antíoco ou seus restos não foram encontrados, seria possível que o rei de fato viajou para as estrelas através de um portal celestial. Durante sua vida, os pesquisadores acreditam que Antíoco estudou com uma seita sacerdotal de astrólogos orientais, chamados magos. Achava-se que eles eram capazes de prever e até mesmo manipular eventos com base em seus conhecimentos das estrelas. Os magos eram sacerdotes de renome do Oriente Próximo que tinham conhecimento astronômico avançado, e sabe-se bem que a maioria dos astrônomos do Oriente Próximo, especificamente do antigo Iraque e a Suméria, gravaram uma série de eventos que aconteceram no céu ao longo de centenas de milhares de anos. Essa informação foi mantida em tábuas de pedra, guardada de forma sagrada, e só era passada aos grandes sacerdotes. Versão revisada, o Novo Testamento. De acordo com o Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, foram 3 desses magos que seguiram os sinais celestes e das estrelas para o local de nascimento de Jesus em Belém. Uma coincidência? O que é interessante nessa história é que a estrela de Belém não foi usada como um ponto de navegação. Foi dito claramente que ela guiou os magos até o local de Cristo. Uma estrela não pode guiar alguém. Ela só pode ser usada como ponto de navegação. Então isso levanta a ideia de que a estrela era possivelmente um OVNI. Hoje, pensamos que os magos eram mágicos. E é por isso que nós temos hoje a palavra mágica, na verdade. Mas quando eu ouço sobre poderes mágicos, isso chama a atenção, porque a magia em si, de fato, não existe. Então, estariam esses magos, de fato, em posse de algum tipo de tecnologia extraterrestre?
Porque, de acordo com os textos antigos, foram os iniciados de cada cultura que estiveram em contato com extraterrestres. E foram os iniciados que mais tarde se tornaram sacerdotes ou magos. É possível que Antíoco foi de fato um mago? Alguém que aprendeu o conhecimento celestial de fontes extraterrestres? Se assim for, teria sido o Santuário Monumental de Nenrut construído como um lugar para contactar viajantes das estrelas? A resposta pode ter sido encontrada entre as ruínas de Nenrut. A cabeça de Antíoco é colocada na estátua que é apropriada para Mercúrio. E isso porque Mercúrio é o planeta de iniciação para os sacerdotes. E ele mesmo é um, então ele põe Mercúrio em si mesmo. E pessoas acham que ele está sentado se achando entre os deuses. Ele não está. É, na verdade, um código para dizer que ele é um dos magos. Eventualmente anexada pelos romanos no século I d.C., o rei Antíoco e sua corte se espalharam por toda a região. Eles podem ter, em vez disso, usado um portal celestial para partir para um reino distante. Uma ideia audaciosa? Talvez. E há aqueles que acreditam que mais provas podem ser encontradas em uma das áreas mais secas do mundo, na América do Sul. Alienígenas. Evidências sugerem que o planeta Terra está sendo visitado por extraterrestres. Eles são apenas cientistas, que o motivo de estudar a Terra é puramente científico. Eles estão interessados na nossa geologia e na nossa meteorologia. Existem muitas teorias sobre por que extraterrestres podem estar visitando a Terra. Para eles virem aqui armados para nos exterminar ou escravizar. Mas por que os OVNIs estão aqui? E o que eles querem? Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse de forma que eles possam governar de um ponto central. A ciência nos diz que a Terra eventualmente vai deixar de existir. E para sobreviver a essa futura catástrofe, a raça humana terá que desenvolver a habilidade de colonizar outro planeta. Esse pode ser o prelúdio para um tipo de invasão alienígena. Eles podem estar atrás dos nossos recursos. Enfim, eles podem estar nos observando, nos estudando. A raça humana não pode ficar aqui eternamente. Então, essa verdade vale para outros planetas do universo. Sóis vão morrer. Ou seja, planetas perfeitamente habitáveis hoje não necessariamente serão habitáveis amanhã. Eles são parecidos com robôs, parecidos com máquinas. E, portanto, muito previsíveis. E sendo que você vê a natureza fria dentro da sociedade humana, há uma correlação entre os dois. É tão comum para expressar uma mentalidade como de uma máquina, sem emoções, como a de um computador. Muitos especialistas acreditam que alienígenas já visitaram a Terra e vão inevitavelmente estar entre nós no futuro. Porém, mais inquietante é a teoria de que os alienígenas já estejam aqui e nos usando para seu próprio benefício. Venha conosco investigar a possibilidade de que alienígenas monitorem o planeta Terra e que a nossa civilização possa ser seu valioso experimento. Se os extraterrestres estão interessados numa coisa do planeta Terra, seria aquela coisa que significa a maior ameaça tanto a nós mesmos e também a outras civilizações que podem existir. Vamos investigar alegações chocantes de que OVNIs estão atrás do recurso dominante do planeta Terra: os seres humanos. Existem muitas teorias sobre o porquê de eles estarem aqui. Eu acho que para responder essa pergunta é preciso entender o que a raça humana quer das estrelas.
E é o conhecimento, a experiência, é o entendimento do que está de fato acontecendo lá fora. Mas por que exatamente eles estão aqui e o que eles querem ainda é um mistério. Há alguma coisa na Terra que pode ser útil para eles. Se eles tiverem um programa de reprodução, algum tipo de estudo genético, há tanta biodiversidade na Terra e a vida parece conseguir existir em qualquer nicho que é possível dizer que há praticamente tudo que se pode querer. E está tudo aqui, à disposição. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Por muitos anos, OVNIs e encontros imediatos têm sido relatados por todo o mundo em áreas urbanas altamente povoadas, em áreas costeiras, em zonas rurais e até em desertos. Aqui na Terra, uma forma de transformar lugares inóspitos é chamada terraformação. Terraformação é o processo pelo qual se pega um ambiente hostil, por exemplo, um planeta como Marte ou Vênus, e então se efetua através de diversas estratégias mudanças, visando tornar o planeta mais parecido com a Terra, de fato indistinguível da Terra. Então, se uma civilização alienígena quer terraformar a Terra, acho que podemos afirmar que eles devem precisar de outro planeta para viver. Que talvez sejamos quase perfeitos para eles, porque eles se desenvolveram num planeta mais quente ou num planeta mais frio. Então eles precisam diminuir a temperatura ou aumentar, digamos assim. Mas eles podem vir e transformar esse planeta segundo suas necessidades. Se você é capaz de construir uma espaçonave e vir à Terra, fazer um vulcão entrar em erupção ou mudar a trajetória de um furacão, provavelmente deve ser bem fácil. Recentemente, um incidente deixou a comunidade de ufologia e o público em alerta. O OVNI de Popocatépetl, 30 de maio de 2013, México Central. O vulcão ativo Popocatépetl é o segundo pico mais alto do México e fica apenas a 64 quilômetros a sudeste da cidade do México. Vulcanólogos mexicanos obviamente precisam acompanhar de perto todos os vulcões, e especialmente o Popocatépetl, que tem recebido bastante atenção. Então, existem câmeras remotas colocadas para monitorar o vulcão. Em 30 de maio de 2013, um OVNI foi registrado em vídeo. Ele foi visto atravessando o céu em direção ao vulcão Popo. Um dia, os cientistas, ao revelar o filme, viram uma luz anômala. E quando eles assistiram o vídeo, parecia mostrar um OVNI repentinamente mudando de direção e voando diretamente para dentro da cratera do vulcão. Por que um OVNI voaria diretamente para a caldeira de um vulcão? E como ele poderia aguentar uma temperatura tão alta? Há muitas teorias de que esses OVNIs estão ajudando a civilização da Terra, impedindo desastres naturais. O Monte Popo é um vulcão ativo. Ele pode explodir a qualquer momento. E alguns acreditam que esses OVNIs vão causar algum tipo de efeito físico na montanha, no vulcão, para acalmá-lo e impedir que ele entre em erupção, evitando a morte de milhares de pessoas. Uma teoria sugere que extraterrestres monitoram a Terra e ocasionalmente usam tecnologia para nos manter salvos de uma catástrofe global. Algumas pessoas disseram que foi isso que aconteceu com o OVNI em Popocatépetl, que eles enviaram um tipo de sonda para evitar a erupção do vulcão. Muitos acreditam que a civilização alienígena que está visitando a Terra está tentando nos ajudar, nos preservar, impedir desastres naturais que poderiam exterminar grande parte da civilização. Mas muitos na comunidade de ufologia pensam o contrário. Eu não acho que os alienígenas vão vir aqui só para desativar um vulcão no meio do México para salvar vidas. A morte faz parte da vida. Isso é um fato. Então, se eles forem seres e criaturas físicas, eu não acho que eles vão vir a um planeta apenas para brincar de Deus. Isso não parece plausível para mim.
Nós investigamos um perigoso incidente ufológico em uma instalação secreta de armas nucleares. Especialistas estão divididos em relação a alienígenas serem amigos ou inimigos. Mas desde o primeiro teste com a bomba atômica em 16 de julho de 1945 em Alamogordo, do Novo México, OVNIs têm aparecido numa frequência alarmante sobre instalações secretas de armas nucleares. Parece claro que existe algum tipo de conexão entre o fenômeno ufológico e o desenvolvimento de tecnologia nuclear na Terra. É interessante que o nascimento do fenômeno ufológico moderno em 1947 começou logo depois da detonação da primeira bomba atômica. A primeira foi um teste e depois, claro, em Hiroshima e Nagasaki. Há muita especulação de que o nosso desenvolvimento nuclear, nosso arsenal nuclear, a tecnologia que permite que a raça humana seja completamente exterminada do planeta, riscada do mapa, seria de muito interesse para outra sociedade. Também é interessante que a primeira explosão da atividade ufológica aconteceu numa parte geográfica dos Estados Unidos, onde a grande parte da indústria nuclear mundial tinha bases. Roswell foi o berço do único esquadrão com capacidade atômica do mundo em 1947. Mas o que pode ter começado em Novo México se espalhou a todos os cantos dos Estados Unidos. O OVNI de Minot. 24 de outubro de 1968, base da Força Aérea Minot, Dakota do Norte. Houve um intrigante encontro imediato na base da Força Aérea Minot em 1968. E isso envolveu, por muitos relatos, ou mesmo dois OVNIs bastante próximos da base. E uma das coisas que tornaram esse caso tão convincente foi que o OVNI foi rastreado por radar. No começo dos anos 60, Minot se tornou uma importante base aérea estratégica com mísseis balísticos intercontinentais e bombardeiros tripulados. Havia um caça B-52 em patrulha, ele estava prestes a aterrissar. Alguém avisou por rádio que havia uma nave não identificada a cerca de 4 quilômetros da aeronave deles. Havia um caça B-52 voltando para a base. E a equipe em Minot estava em comunicação com o B-52. Disseram: estamos detectando no radar um alvo não correlacionado. Eles pediram para a tripulação ficar em alerta. E a própria tripulação viu um OVNI e logo em seguida os alarmes de perímetro, tanto fora quanto dentro do perímetro, foram acionados. Eles não podiam determinar exatamente o que era aquela coisa, mas o P-52 confirmou por radar que havia um objeto em alta velocidade a uns 4 quilômetros de distância. Então, de repente, como diz nos registros, a nave foi de 4 quilômetros para cerca de 1,5 quilômetro da aeronave, assim, numa altíssima velocidade. Algo que disseram que a tecnologia deles na época não era capaz de fazer. Num momento, toda a comunicação foi cortada. Então, temos todo o relato desse encontro até a corroboração. Esse OVNI foi visto visualmente. Foi detectado por radar, foi visto pelas testemunhas militares dentro do B-52 e ele, de alguma forma, acionou os sensores remotos que dispararam o alarme. Em termos de evidências, não existe um caso melhor do que esse. A tripulação do B-52 alega que o OVNI seguiu o caça por cerca de 32 quilômetros antes de desaparecer. A tripulação B-52 então foi informada de um segundo OVNI, que foi visto pelo radar da base. Ele estava um pouco acima ou no solo, fora da instalação militar. O caça é ordenado a investigar o segundo OVNI, mas eles não conseguem identificar a nave. O B-52 sobrevoa o local e consegue avistar um objeto brilhante sobre ou perto do solo que eles simplesmente não conseguem identificar. Após fazer um rasante, eles aterrissaram na base, mas nunca conseguiram determinar a origem daquelas duas naves. Outra vez, eles enfrentaram a inescapável conclusão de que a nossa capacidade nuclear, nossas instalações nucleares, estão no centro de tudo isso.
Muitos outros relatos sugerem que alguns OVNIs são imunes às defesas da Força Aérea, mas eles nunca nos atacaram. Isso leva alguns ufólogos a se perguntarem se os alienígenas estariam fazendo um reconhecimento na Terra, ou talvez nos policiando. Será que uma civilização se torna interessante e talvez um motivo de preocupação quando ela desenvolve, como nós desenvolvemos, não só tecnologia nuclear, mas também foguetes, a capacidade de levar nossa tecnologia para toda a galáxia? Não sabemos qual é o papel do nosso sistema solar. Eles podem não se importar com a raça humana, mas talvez eles se importem com esse planeta. A terceira rocha a partir do Sol, porque ele dá estabilidade numa escala muito maior. A abdução de Corinna Sables. Aldergrove, British Columbia, 17 de julho de 1991. Corinna Sables e uma amiga avistam um enorme OVNI em forma de V no céu acima de sua casa. De repente, ela desaparece e reaparece 1 hora depois, sem nenhuma memória do incidente. E ela não sabe dizer o que aconteceu nesse tempo. Depois de seu desaparecimento, ela tem um sentimento estranho de que essa não foi a primeira vez que foi abduzida. Isso pode significar que eles queriam vir a esse planeta para analisar bem de perto. Talvez esse recurso esteja no corpo humano. Ela diz que ele às vezes entra em seu quarto enquanto ela dorme. O desenho ativa um fluxo de memórias de abduções em Sables, incluindo agulhas perfurando seu estômago e imagens de filas de fetos alienígenas em suspensão líquida. Agora, nesse incidente, ela alega que DNA foi removido. É como se essas pessoas estivessem sendo usadas, quase como um recurso. Quando as memórias se tornam mais distintas, Sables começa a acreditar que ela faz parte de um experimento para criar híbridos alienígenas humanos. O caso Corinna Sables, na verdade, é um exemplo bem clássico do que é chamado de abdução repetida. Alguém que teve diversas experiências. Essas coisas não acontecem uma só vez. Sables faz outra revelação chocante. Ela se lembra de histórias de infância que sua mãe contou. Histórias sobre abdução alienígena. Isso começa na infância, continua durante toda a vida dela. Parece que envolve vários membros da mesma família. A questão é, que tipo de interesse e utilidade tem o material genético de linhagens multigeracionais? Sables diz que seu útero foi usado por Grace para produzir fetos alienígenas. Mas antes que eles nascessem, ela foi abduzida de novo, e eles foram removidos do seu corpo. DNA humano e material genético está sendo coletado como parte de um programa para criar uma raça híbrida. Mas por que os Greys iriam querer o cruzamento com humanos? Há muitas especulações de que os Greys podem ser clones que estão degradando através de clonagens sucessivas. Muitas vezes ouvimos que os alienígenas são uma raça que está morrendo, que eles estão tentando se revigorar ao trazer material genético fresco para que eles possam se reproduzir de novo, para procriar e sobreviver. Analisamos evidências de que os alienígenas podem estar atrás do recurso mais cobiçado da galáxia, a consciência humana. Alguns acreditam que alienígenas podem estar entre nós e eles podem querer mais do que apenas nossos recursos físicos. Podem existir milhares ou até milhões ou infinitas possibilidades do que eles não têm, mas que a raça humana não dá valor. Alguns milênios atrás, eles eram inteligências biológicas que perderam a biologia, perderam seus corpos. Então, provavelmente agora eles querem recuperar o que tinham. Será que alguns extraterrestres são originados de antigas civilizações ciborgues? E se sim, qual é a única coisa que esses seres não têm? A única coisa que eles podem querer é uma alma. Se algumas civilizações alienígenas estão querendo algo mais profundo que nosso DNA, o que pode acontecer se eles conseguirem?
Imagine uma coisa que existiu como um clone por milênios, de repente entrando em contato com emoções humanas. Raiva, amor, medo, ódio, imaginação. Será que eles seriam capazes de controlar essas emoções? Conseguiriam lidar com elas? Olhe os humanos. Temos alguns muito bons e alguns muito ruins. No momento em que uma máquina puder pensar sozinha, e de repente milhares de anos de pensamentos humanos forem arquivados em 72 horas por uma máquina, nós vamos ver que estamos flertando com o desastre. Este é o Alienígenas. Depois de 2 anos coletando dados, cientistas da NASA descobrem um fenômeno surpreendente. Os cinturões de Van Allen estão funcionando como um domo protetor blindando a Terra contra a radiação nociva. Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, Flórida, 30 de agosto de 2012. A NASA lança 2 sondas no espaço a fim de estudar os cinturões de radiação de Van Allen. 2 zonas de partículas em forma de rosquinha que cercam a Terra. Nosso planeta é inundado constantemente por partículas do espaço que são carregadas e, se elas passassem pela atmosfera, seria um tipo de radiação bem nociva à vida. Por causa dos cinturões e a combinação de campos magnéticos e partículas carregadas ali, as partículas que vêm em nossa direção são mandadas para outras rotas, protegendo a Terra, e não somos atingidas por elas. O cinturão de radiação de Van Allen é um dos fenômenos científicos mais fascinantes que foi descoberto recentemente. Uma das coisas mais chocantes sobre ele é que ele muda como se fosse direcionado por alguma coisa inteligente. Uma tecnologia que bloqueia não apenas partículas cósmicas naturais do Sol que vêm até nós, mas talvez proteja a Terra para que armas extraterrestres que talvez usem algum tipo de tecnologia de feixe de partículas nunca consigam chegar até aqui. Será que os cinturões de Van Allen foram criados por extraterrestres para proteger a humanidade de outras facções alienígenas hostis? Será que existe um sistema de defesa extraterrestre protegendo a Terra contra ataques? Você se pergunta, como extraterrestres com tanta tecnologia avançada simplesmente caem? Dá a impressão de que tem muito mais coisa envolvida. Talvez os próprios extraterrestres estejam em batalha nos nossos céus. Seria possível que até hoje facções de extraterrestres estejam brigando pela Terra? E as guerras que vemos em textos antigos, como a Bíblia, ainda podem estar acontecendo no céu neste momento? Há conflitos nos céus. Há diferentes espécies com diferentes objetivos. Tenho certeza que somos vistos como uma possível ameaça. Eles devem supor que uma hora vamos viajar pelo cosmos, e isso deve passar pela cabeça deles no geral, de que somos pessoas que fazem guerra. Então eles devem ficar de olho na gente. Agora, pela primeira vez, eu acho que o futuro das espécies está em risco. Eu realmente sinto isso. Há lições a serem aprendidas, e temos que aprendê-las, e temos que fazer isso bem rápido. Será que seres extraterrestres estão lutando pelo controle do planeta Terra há milhares de anos? E poderia o resultado dessa disputa ser determinado não por combatentes alienígenas, mas por humanos? Talvez estejamos prestes a alcançar um momento chave da nossa evolução. Um momento decisivo que nos levará à ascensão ou ao extermínio.
Dezembro de 1998. Durante a montagem da Estação Espacial Internacional, astronautas americanos avistaram um grande item não identificado orbitando a Terra. Eles tiraram fotos do misterioso objeto e as postaram no site da NASA. Quando você olha as fotografias do objeto, muito obviamente parece artificial. Não é um meteoro, não é um pedaço de rocha, é algo que tem uma aparência tecnológica aerodinâmica. Quase como algumas naves furtivas que construímos com um tipo de nariz curvo na frente como um falcão. Curiosamente, oficiais da NASA rapidamente removeram as fotos e alegaram que o objeto nada mais era que escombros espaciais. Provavelmente, um cobertor térmico que inadvertidamente se desprendeu da estação espacial. Mas alguns pesquisadores independentes não estão convencidos e sugerem que pode ser a última evidência do satélite Cavaleiro Negro, que foi manchete 3 anos antes que o primeiro satélite feito pelo homem fora lançado em órbita. Em 1954, tanto o San Francisco Examiner como o Aviation Week Journal publicaram artigos detalhando o que pareciam ser satélites artificiais orbitando a Terra. Chocou muita gente porque, apesar de o conceito dos satélites ser conhecido, ninguém no planeta estava lançando satélites. A história decolou com um homem chamado Major Donald Cahill. Ele anteriormente pertencia às Forças Armadas e escreveu vários livros sobre OVNIs. Uma das coisas que Cahill escreveu foi como supostamente alguns militares disseram a ele que as Forças Armadas americanas estavam seguindo 1 ou 2 satélites desconhecidos de tamanho extraordinário na órbita da Terra. Ninguém sabia o que eles eram. Isso foi muito antes do Sputnik, o primeiro satélite lançado pelos russos. E deu origem à ideia de que eles eram extraterrestres. O Departamento de Defesa americano teria recrutado a assistência do astrônomo em 1953 para identificar esse estranho objeto. No entanto, suas conclusões nunca foram tornadas públicas. Com base em sua aparência no radar nos anos 1960, cientistas estimaram que o misterioso satélite pesava mais de 10 toneladas. Não só várias vezes maior do que qualquer programa espacial no mundo todo era capaz de lançar, como também parecia se deslocar em uma órbita artificial, circulando a Terra de polo a polo. O Cavaleiro Negro estaria numa órbita polar, que é o que você faz se quiser cobrir todo o planeta Terra enquanto gira sob você. Satélites meteorológicos, satélites espiões são comumente postos nessa órbita polar para cobrir toda a superfície da Terra. Isso implica que é um objeto artificial. O que é particularmente intrigante nesse satélite é que ele não é um dos nossos. Em outras palavras, a teoria é que é um satélite extraterrestre que talvez tenha estado monitorando o planeta Terra por milhares de anos. Nos anos 1930, os operadores de rádio RAM afirmaram que estavam captando sinais de rádio do espaço sideral. E o próprio Nikola Tesla afirmou que estava captando sinais de rádio de Marte. Então temos que questionar. Os operadores de rádio RAM e até Nikola Tesla estavam captando sinais dessa nave extraterrestre orbitando o nosso planeta? Um operador de rádio RAM foi capaz de decifrar esse sinal e criar uma grande matriz de pontos individuais que eram brancos ou pretos. Quando olhou para essa grade, ele concluiu que era um mapa da constelação Epsilon Bootes, posicionada onde teria estado 13 mil anos atrás. Esse misterioso objeto pode ter viajado para a Terra 13 mil anos atrás? E nesse caso, foi posto em órbita por extraterrestres com o fim de observar a Terra?
O Apocalipse de Baruch é uma das melhores histórias de antigos astronautas que existe. Isso porque descreve um relato testemunhal de um satélite orbitando a Terra. Baruch descreve como ele viu um magnífico pássaro que observava os acontecimentos no planeta. E, ocasionalmente, esse pássaro estendia suas asas para extrair ou recolher o poder do Sol. E depois de voar, esse pássaro ficava tão exausto que retraía suas asas. Se olharmos os satélites no espaço hoje, é a mesma história. As células solares nas asas que podem se estender e podem se retrair. Então, e se Baruch testemunhou algo semelhante? O próprio Baruch disse que isso era o guardião da Terra. Em 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano lançou sua própria missão em larga escala para a Antártida. A operação enviou 4.700 tropas, 13 navios, um porta-aviões e um grande número de hidroaviões para a Antártida. Embora o governo tenha negado àquela época, soube-se posteriormente que um dos objetivos primários da operação era estender a soberania dos Estados Unidos sobre as maiores áreas utilizáveis do continente antártico. A Marinha dos Estados Unidos então enviou o que foi praticamente uma flotilha de navios armados para a Antártida. Existem histórias bem estranhas que, por fim, surgiram sobre a expedição, que terminou bem rapidamente. Havia a história de uma nave surgindo das águas ao lado dos navios e de veículos parecidos com disco voador. Discos voadores surgiam das águas e lançavam neles algum tipo de feixe de luz que literalmente cortava os navios ao meio. Do céu, eles atacavam os aviões e eles viajavam tão rapidamente que era quase impossível prever visualmente aonde os discos iam. Então, a frota norte-americana teve que retornar aos Estados Unidos totalmente arrasada e destruída. É ainda um mistério todas as atividades que ocorreram na Antártida. É preciso perguntar se o exército americano e outros governos também tiveram conhecimento das estruturas embaixo do gelo, das pirâmides cobertas de gelo. E talvez eles sabiam que existe algum tipo de civilização antiga congelada embaixo do gelo da Antártida. É possível que embaixo do gelo estejam as chaves para, na verdade, nós nos salvarmos e recuperarmos o nosso passado remoto. Podemos chegar a uma situação em que não vai ser mais possível encobertar isso. Uma situação em que ruínas visíveis, pirâmides gigantescas, obeliscos gigantescos vão começar a apontar em meio ao gelo. E quando isso acontecer, o jogo acaba. Não vai ser mais possível varrer para debaixo do tapete. Não existe dúvida de que embaixo do gelo da Antártida possam existir naves extraterrestres e possam existir cidades inteiras. A questão é que isso vai chocar todo o sistema de crença da humanidade. Vai mudar tudo o que nós conhecemos. O cataclismo que teria modificado a Antártida teria destruído a civilização que habitava lá. E então, no final, todas as construções e pirâmides que estavam lá ficaram cobertas de gelo. Então o conceito de que a Antártida está escondendo, embaixo do seu gelo, alguma civilização antiga, é uma ideia muito intrigante, que pode muito bem ser verdade. É exatamente o que levou outra força de ocupação aos litorais congelados. Isso é algum tipo de mensagem para nós do passado, que nós precisamos decodificar. Quando alcançarmos um estágio superior de civilização e conhecimento e pudermos compreender tudo isso. Parece que só agora estamos chegando a um estágio de conhecimento e tecnologia que nos permita entender esses códigos e descobrir seus significados ocultos. Os extraterrestres podem ser responsáveis pelo círculo nas plantações, e é isso que eu acho que acontece.
perto do local da queda do OVNI em Roswell para nos levar a fazer as perguntas certas. Um farelo de pão aqui, um farelo de pão ali, e somos levados cada vez mais perto da verdade. Eram fascinados pelas civilizações antigas e lendas de super-raças desaparecidas. Eles estavam procurando o lar ártico perdido. Eles estavam revirando o mundo todo. É possível que eles tenham, na verdade, encontrado? Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos. E eles provavelmente estão dizendo que eles realmente acreditavam que havia alguma coisa importante embaixo do gelo. Com seus submarinos, tinham cavernas subaquáticas, pequenas cidades. E nós estamos aprimorando cada vez mais a tecnologia, mas avisaram que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Eu concordo com eles. Precisamos tomar cuidado. E o exército dos Estados Unidos pode ter descoberto essa tecnologia poderosa anos mais tarde? O que eles encontraram eram cidades enormes e altamente tecnológicas. E essas construções não estavam apenas sobre a superfície, elas se estendiam para o fundo da Terra. Então eles começaram a transferir uma quantidade enorme de equipamento e soldados para a Antártida, repressurizando essas instalações antigas e as reocupando. De fato, estavam procurando tecnologia extraterrena na Antártida. Esse continente congelado já esteve coberto com vegetação viçosa, assim como as pirâmides que são anteriores às do Egito? E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida? Esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? Talvez um dia, em breve, nós descobramos o que o gelo da Antártida esconde há milhares de anos. E isso finalmente evidencia a verdade sobre o nosso passado alienígena. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Durante anos, ouvimos as histórias arrepiantes sobre a abdução alienígena. Vítimas foram arrancadas de suas camas na calada da noite, torturadas e submetidas a experimentos. Eles te levam e você some. Ninguém sabe. Mas alguns abduzidos acreditam que seus captores alienígenas deixaram alguma coisa para trás. Evidências assustadoras cirurgicamente inseridas em sua própria carne. Um implante alienígena. A remoção de um objeto extraterrestre. E a explicação científica que poderia revelar o objetivo da abdução alienígena no planeta Terra. Além disso, esses implantes seriam uma forma de os alienígenas dominarem a Terra e a raça humana sem sequer pisar no planeta? Se é possível controlar uma população com um dispositivo físico, talvez seja possível usando apenas um microchip. A raça humana precisa escolher confrontar a ameaça da abdução alienígena. Mas se existem implantes sob a nossa pele, essa escolha talvez já tenha sido feita sem nosso conhecimento. Essas coisas não são desse mundo. Prepare-se para conhecer os segredos extraterrestres mais importantes já revelados. Durante abduções alienígenas, os cinzentos são a entidade descrita com mais frequência como os responsáveis pela abdução e por submeter a vítima a experimentos médicos e às vezes a tortura. Mas para os ufólogos, estes seres da galáxia Zeta Reticuli também possuem uma fraqueza crucial: a incapacidade de se reproduzir. E eles poderiam sustentar a própria raça através de um procedimento chamado hibridização. Humanos abduzidos por suas naves relatam experimentos reprodutivos bizarros que costumam terminar com a apresentação de crianças híbridas. Se houver um plano alienígena para hibridizar toda a humanidade, nós podemos nos tornar uma raça intergaláctica. Afinal, você tem certeza absoluta de que não é meio extraterrestre?
Se temos alienígenas visitando o planeta, é bem provável que eles sejam seres biológicos como os humanos. Isso significa que vão afetar essas formas de vida extraterrestres exatamente da mesma maneira. E um alienígena pode trazer algum tipo de vírus para a Terra e transmiti-los para nós sem absolutamente nenhum problema. E se for o caso, qual seria o propósito? Será que eles estariam fazendo experimentos simplesmente para satisfazer uma curiosidade científica? Seriam tentativas de produzir híbridos humanos, capazes de sobreviver na atmosfera terrestre e com uma maior imunidade às várias doenças do planeta. Tudo faria parte de um plano insidioso. Algumas mulheres abduzidas alegam terem sido submetidas a procedimentos ginecológicos terríveis, saindo da experiência grávidas. E muitas, depois de alguns meses de gestação, alegam terem sido abduzidas novamente, depois do que o feto misteriosamente desaparece. Seria a criança alguma espécie de híbrido alienígena e humano? Ou será que a mulher pode ter sido usada como uma espécie de barriga de aluguel para uma forma de vida alienígena? As vítimas são deixadas sem respostas, e algumas acabam descobrindo da pior forma possível. Eles aterrissam no planeta Terra e se misturam à população. É exatamente assim que eles transportam, podem passar para os seres humanos. Ao longo da história, surtos foram causados por erro humano. Ao suposto vazamento da doença de Lyme da Ilha Plum, em Nova York. O extraterrestre poderia escapar de um laboratório alienígena por acidente. Os alienígenas estão trabalhando com os militares americanos que dão proteção a eles. E nessa base, eles coletam órgãos de seres humanos. Eles fazem mutilação de gado. Mas o pior de tudo é que eles estão fazendo mutilações de humanos e já existe uma grande quantidade para criar um depósito de órgãos que eles usam para pesquisa de célula-tronco e de DNA para criar uma espécie totalmente diferente. Seria esse segredo aterrorizante o âmago secreto das regiões de OVNI? Haveria lugares onde humanos e alienígenas estariam conspirando contra o resto do mundo? E se for verdade, quanto tempo ainda teremos até essa conspiração se transformar em agressão aberta? Seres humanos eram mantidos em gaiolas, aprisionados, e eles estavam sofrendo. Implantes alienígenas são muito raros, mas foram relatados por vários abduzidos. Segundo eles, os implantes são pequenos e geralmente são metálicos. Na verdade, eles costumam aparecer em radiografias como objetos metálicos e podem ser encontrados em qualquer parte do corpo, nos braços, nas pernas e até mesmo no cérebro, no meio do cérebro. Conhecido mundialmente por seu trabalho, o Dr. Lear acredita que esses objetos são inseridos nos seres humanos por extraterrestres. E os achados de suas operações falam por si. Mas como esses pacientes receberam esses implantes? Durante um contato imediato de 4º grau. Os avistamentos de OVNIs geralmente são classificados em uma escala de contatos imediatos. Um contato imediato de 1º grau é quando você tem uma testemunha ou múltiplas testemunhas que avistam um objeto no céu. Um contato imediato de 2º grau é quando você vê o objeto e também as evidências físicas deixadas por ele. No contato imediato de 3º grau, você não só vê o objeto e as evidências deixadas, mas também os ocupantes dentro ou fora do OVNI. Mas um contato imediato de 4º grau acrescenta um elemento apavorante. A testemunha é abduzida por seres alienígenas. Os relatos de abdução alienígena explodiram durante o século XX. Mas as evidências indicam que isso tem acontecido há milhares de anos. E continua acontecendo até hoje. Estudos ufológicos calculam que 4% da população mundial, quase 280 milhões de pessoas, já sofreram uma abdução alienígena. Mas apenas metade desse grupo teria consciência do que ocorreu. Só porque você não se lembra de uma abdução terrível no passado não significa que ela não tenha acontecido. Muitas coisas acontecem na mente humana quando fechamos os olhos. Nós temos sonhos, nós temos pesadelos, nós temos terrores noturnos. Eles estão só dentro da nossa cabeça ou tem outra coisa acontecendo? Segundo alguns especialistas, as abduções podem ocorrer quando estamos mais vulneráveis. Mas há quanto tempo isso está acontecendo com a raça humana? No século XIX,
Sonhos apavorantes eram atribuídos a seres demoníacos que surgiam durante a noite. Eles vinham para perturbar o nosso sono. Mas esses seres são mais do que folclore? Essas visões seriam antigos avistamentos de alienígenas que nos visitavam durante o sono? Imagine, você acorda no meio da noite e não consegue mexer as pernas e os braços. Você mal consegue respirar e sente uma pressão no peito, como se uma força estranha o pressionasse. Você está morto de medo, mas está totalmente impotente. Você está sozinho, está escuro e você está vulnerável. Eles podem fazer isso. Eles entram sem você ouvir nada porque você está dormindo, inconsciente. E eles chegam, te imobilizam. Você acorda, mas já te pegaram. E é assim. Eles te levam e você some. Desde que era criança, Mark Routley revela ter sido visitado e submetido a experimentos por criaturas alienígenas. 3 entidades estavam no quarto. Eu via todas ao meu redor e eu estava totalmente consciente, totalmente acordado. Mas paralisado de medo. Eu não sei se eles fizeram alguma coisa para me imobilizar, eu realmente não sei. Mas é disso que eu me lembro. Só sei que alguma coisa foi inserida no meu ouvido e foi isso. Alguns dos abduzidos mais famosos de todos os tempos foram levados a bordo de naves alienígenas para experimentos terríveis. E eles têm as cicatrizes para provar. Durante décadas, as pessoas relataram encontros inexplicáveis com alienígenas. Levadas durante a noite contra sua vontade, arrancadas da cama e submetidas a terríveis experimentos. Mas elas foram abduzidas por seres alienígenas? Uma abdução alienígena típica geralmente acontece à noite. A testemunha está dormindo na cama e tem algum tipo de experiência. Às vezes ela começa com a visualização de um alienígena, outras vezes ela não ouve, vê ou sente que está sendo levada. Segundo uma das teorias, os alienígenas querem criar híbridos da espécie humana com a deles para dominar o planeta Terra. Os alienígenas estão em busca de humanos que sejam imunes a essas pragas para criar uma raça biologicamente superior? É por isso que tantas vítimas de abdução reclamam de doenças. Se as teorias estiverem certas, a humanidade pode se tornar uma raça intergaláctica. Se sobrevivermos. Nossa única esperança é que não falte apenas uma epidemia alienígena para a aniquilação total. A missão Apollo 11, que realizou o sonho de Kennedy, foi gravada em vídeo e transmitida em todo o mundo, mas durante 2 minutos a transmissão falhou. Durante a transmissão do Neil Armstrong falando com a Terra, estão faltando 2 minutos de fita e as pessoas especulam o que tem nesses 2 minutos. Houve uma comunicação não oficial no rádio que andou circulando dizendo que viram 2 OVNIs sobrevoando uma cratera, além de outras estruturas que viram na Lua. A NASA culpou uma câmera superaquecida pela falha de transmissão. Os engenheiros da NASA fizeram cópias de segurança das fitas da missão, mas em um relatório de 2009, a agência admitiu que misteriosamente nunca voltou a ver as fitas de segurança. Será que Neil Armstrong e Buzz Aldrin captaram a imagem de uma mina alienígena? Os extraterrestres estariam usando a Lua como um posto de combustível interestelar? E o nosso eventual retorno à Lua provocaria uma guerra interplanetária pelo controle de seu hélio 3. A Lua está explodindo de riquezas minerais desprotegidas, facilmente disponíveis. Mas presa em meio às suas rochas e areia, existe uma substância invisível que pode mudar a vida na Terra para sempre. Desde o começo dos anos 50, o pessoal da Segurança Nacional Americana já sabia que existiam bases alienígenas na Lua. Uma parte do objetivo da corrida espacial era basicamente ir até a Lua para poder descobrir exatamente o que acontecia lá e para descobrir o tipo de capacidade tecnológica que existia. Mas e quanto às fotos que não são mostradas? O que não se discute é que algumas das fotos não foram divulgadas publicamente. Podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a Terra e que elas mostravam estruturas artificiais na Lua.
Na verdade, alguns acreditam que extraterrestres não apenas foram descobertos na Lua, como hoje colaboram com a NASA. Isso significa que não apenas a NASA sabia da presença de ETs, como lidava regularmente com essa presença. Caso alienígenas estejam trabalhando com os nossos cientistas ou vice-versa, este plano pode provar que há mais na Lua do que o público foi levado a crer. Existe alguma explicação lógica de por que criaturas reptilianas teriam vindo ao planeta Terra? Bom, a resposta é sim. Eles podem jamais ter vindo ao planeta Terra. Eles podem ser uma espécie nativa que vive aqui não só há dezenas de milhares de anos, mas há milhões de anos. Nos anos recentes, alguns teóricos acusaram publicamente celebridades, membros da família real e até presidentes de possuírem uma identidade reptiliana secreta. Até os céticos devem admitir que, às vezes, a ideia de os líderes mundiais seguirem as diretrizes de um culto reptiliano sanguinário parece quase plausível demais. Nós podemos nunca saber o que motiva os visitantes extraterrestres ou o que eles planejam para os seres humanos. Mas se o próximo plano alienígena for verdadeiro, o presidente dos Estados Unidos certamente sabe. Aparições de OVNIs no mundo inteiro podem provar a existência de vida extraterrestre. Mas um mistério permanece. Qual é o plano alienígena para a Terra? E para todos os seus habitantes? Se os alienígenas existem, como podemos nos comunicar com eles? Se enviássemos uma mensagem, o que ela diria? Como a enviaríamos? Duas organizações têm a missão de vasculhar a vastidão do espaço em busca de sinais de vida extraterrestre. Mas se leva centenas, milhares e até mesmo milhões de anos para a luz de estrelas distantes chegar à Terra, quanto tempo levaria para que um alienígena respondesse aos nossos chamados? Será que há alienígenas fazendo contato conosco neste exato momento? A próxima grande guerra, se e quando ela vier, será uma luta de duas vertentes, a do espaço digital e do espaço sideral. Mas o controle do espaço digital é brincadeira de criança comparado ao domínio do espaço sideral. E a corrida entre as superpotências, até onde sabemos, ainda não tem vencedor. Para controlar o nosso mundo, é só controlar o espaço. Recentes notícias sugerem que a China, a Rússia e os Estados Unidos estão empenhados em uma nova corrida espacial de alta tecnologia, assim como os planos para a criação de satélites como armas espaciais. Mas há informações vazadas de que os Estados Unidos já vêm militarizando o espaço em segredo há 50 anos. Venha conosco investigar a existência de uma força espacial dos Estados Unidos em Alienígenas. Cada movimento está sendo monitorado. Existem milhões e milhões de câmeras, onde quer que você for. Todas as conversas são gravadas. Os celulares enviam informações sobre com quem conversamos todos os dias. E todos os segredos estão expostos. Estamos chegando a uma situação em que, ao apertar uma tecla, você pode descobrir o que quiser sobre uma pessoa. Com o avanço da tecnologia, existem informações sobre tudo e todo mundo. Está se tornando mais acessível do que nunca. Mas nessa era de acesso ilimitado, devíamos perguntar não só quem está nos observando, mas de onde? Esses observadores extraterrestres estavam por toda a Terra nos tempos antigos, observando as pessoas na Terra, a civilização crescer. E é preciso perguntar, isso não acontece ainda hoje? Sabemos que desde o Big Bang, o universo está se expandindo e, portanto, o espaço-tempo como um todo está esticando. Então, com o universo pequeno, um minúsculo buraco de minhoca é criado. Quando a estrutura toda se expande, o buraco de minhoca também se expande. Então pode haver um buraco de minhoca muito grande agora. Se os buracos de minhoca foram criados nos primeiros estágios do universo, que seres celestes já os tenham usado para viajar para a Terra no passado distante?
É possível que os buracos de minhoca sejam portais estelares e os seres que os atravessaram podem explicar como os homens interagiam com os deuses antigos. Chihuahua, México, a apenas 200 quilômetros da fronteira com o Texas. Remonta a 1200 depois de Cristo. Conhecido como Paquimi ou Casas Grandes, 200 câmaras de argila, foi escavada, revelando uma cidade bem planejada. Segundo as lendas, Paquimi era um lugar sagrado, visitado por seres estelares durante séculos. Os Tarahumara os descrevem como leves, altos e loiros, e dizem que esses entes misteriosos emergiram de passagens nas ruínas. É possível que esses locais representem um portal estelar em que humanos extraterrestres eram vistos indo e voltando em épocas oportunas do ano, quando o portal se tornava ativo. Os Tarahumara realmente acreditam que seres celestes existem até hoje no deserto de Chihuahua. Acreditam que essas pessoas altas e loiras são os herdeiros do povo celeste que os trouxeram para este mundo. Acreditam que há um portal e que esses seres celestes o usam até hoje para se transportarem para vários lugares na Terra e fora dela também. Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. Holanda. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa. O olho que tudo vê dos Illuminati. Essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje? Infiltrados nos mais altos níveis da sociedade. Os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos templários. O mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, cavaleiros templários, Rosa-Cruzes, maçons, Illuminati, e está até incorporado no grande selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. Estaria o símbolo do olho que tudo vê secretamente nos dizendo que os vigilantes ainda estão aqui na Terra, trabalhando nos bastidores, em sociedades secretas, e até mesmo nos níveis mais altos dos governos. Curiosamente, o livro de Enoque nos fala sobre a chegada dos vigilantes, mas não fala de sua partida. Registros dizem, como descrito no livro de Enoque e em outros tipos de literatura, que quando os vigilantes desceram, eles adulteraram o código genético humano, introduziram tecnologias escondidas, séculos antes de quando seriam reveladas. As coisas estavam fora dos trilhos. Então foi ordenado por algum tipo de poder celestial que teríamos que começar do zero. A Bíblia não diz o que aconteceu com eles, mas as outras lendas dizem. Nas lendas místicas, ensinam que um bom número deles escapou do dilúvio, indo para lugares ocultos e secretos. E teriam eles não só sobrevivido, como também conseguido viver entre nós em segredo,
por milhares de anos? Eram as mesmas entidades normalmente identificadas hoje como alienígenas cinzas. Será possível que os extraterrestres que nos vigiam há milhares de anos, na verdade, nos conduziram a este ponto? Será que a nossa dependência crescente de computadores, celulares, tablets e qualquer outra coisa ligada à internet é o produto de um desígnio extraterrestre, dando aos vigilantes mais do que nunca acesso a nós? Agora estamos vivendo em uma época na qual todo mundo está literalmente carregando uma câmera e um microfone na mão ou no bolso, que podem ser ativados remotamente ou até mesmo por hackers. As webcams em todos os laptops e os microfones podem ser facilmente ativados remotamente. Parece mesmo que por causa da tecnologia, esses extraterrestres intensificaram o monitoramento e observam cada pequeno detalhe do que se passa. E eles querem ver o nosso planeta, cultivar certas civilizações que são voltadas para a tecnologia. Mas há quem acredite que a sociedade altamente conectada na qual vivemos agora fornece até mesmo mais implicações chocantes. Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. Mas também nos apresentam a ideia de que estamos lidando com inteligências que, na verdade, podem nos fazer mal e nos têm feito mal. É como se houvesse partidos políticos no cosmos. Desde o início da década de 1960, começamos experimentos de viagem para fora do planeta. Já estivemos na Lua, mandamos sondas para Marte e para além das fronteiras do nosso sistema solar. Para que se estabeleça uma presença permanente no espaço, desenvolvemos a Estação Espacial Internacional. Mas em 1986 aconteceu algo que muitos jamais esquecerão. O acidente do Challenger é uma lembrança brutal dos perigos das viagens espaciais e faz com que seja repensada a maneira como viajamos no espaço. O incidente também seria um grande golpe para um grupo ultra-secreto da indústria espacial americana. Menos de 2 anos após o acidente com o Challenger, o New York Times publica um artigo que surpreende a muitos. 32 astronautas que não faziam parte do programa espacial da NASA tinham sido cortados e depois associados com essa nova agência espacial, algo como uma nova agência ultra-secreta, de que ninguém sabia a respeito. O que mais o nosso governo poderia estar fazendo no espaço? Mais uma vez o governo se vê sob suspeita. Eles já até podiam ter uma força militar especial ali, a gente não sabe. Quando consideramos a história do corte dos 32 astronautas desse programa secreto, existe uma tendência a pensar que o programa, em sua totalidade, tinha sido cortado. Mas nas minhas experiências de cortes do governo, o que realmente acontece é que uma pequena parte do programa é cortada para satisfazer a opinião pública. Será que existe uma força espacial? Com certeza. Dá para esconder? O governo conseguiria esconder do público? Com certeza. 15 de agosto de 1977, Universidade Estadual de Ohio, telescópio Big Ear. Possivelmente a melhor evidência de uma civilização alienígena surgiu em 1977, quando radioastrônomos detectaram no telescópio Big Ear um sinal que parecia ter todas as características que os cientistas esperariam de um sinal artificial. Quando isso aconteceu, os cientistas não estavam voltados para as telas, pois era um horário considerado de inatividade, era no meio da noite, e os cientistas só notaram na manhã seguinte. Às 11h16 da noite, o Big Ear registra um sinal 30 vezes mais alto que os sinais de ocorrência natural. 72 segundos depois, ele para abruptamente. O astrônomo de plantão, quando isso foi detectado, ficou tão chocado com o fato que escreveu a caneta na impressão do computador. Eles tentaram encontrá-lo novamente, mas ele não se repetiu, o que é algo que se espera de uma mensagem inteligente. Eles poderiam simplesmente ter transmitido a mensagem de uma vez e não tê-la repetido, não temos certeza.
Será que isso significa que o sinal não era de um planeta alienígena, mas de uma nave alienígena? Isso explicaria o fato de não ter se repetido. Aconteceu um incidente similar em 2010 e ele foi chamado de um novo sinal WOW. O sinal era diferente de tudo o que eles já tinham detectado antes. Ele não foi reconhecido como uma galáxia, ou uma nebulosa, ou um pulsar, ou algo possível de se explicar. Então, eles tentaram encontrá-lo novamente, procurando pela mesma área no céu e esperando que o sinal se repetisse. Mas, infelizmente, não aconteceu. O novo sinal WOW é incomum porque foi descoberto em uma frequência conhecida por ser inaudível. Há uma parte muito silenciosa do espectro, conhecida como janela d'água, e objetos naturais não tendem a radiar nessas frequências. Finalmente, ele pareceu emanar de muito perto de uma estrela próxima que algumas pessoas dizem que talvez seja o lar de um planeta onde possa haver algo na chamada zona habitável. Objetos voadores não identificados aparecem nos céus da Terra há milhares de anos. Descrições de discos voadores e o que parece ser algum tipo de aeronave já apareceram em alguns dos mais antigos desenhos das cavernas de que temos conhecimento. Os cientistas calculam que esses desenhos das cavernas sejam de 20 a 30 mil anos antes de Cristo. Isso com que estamos lidando são provavelmente discos voadores que eram vistos no espaço. Sabe, eu sei que as pessoas que já viram naves extraterrestres nos tempos modernos disseram, mas como ele pode estar fazendo isso? Isso não é possível usando uma aerodinâmica normal. Apesar de aparelhos antigravitacionais na forma de discos voadores poderem ajudar a explicar como os extraterrestres conseguem viajar em uma velocidade muito alta, existe, na verdade, outro meio de transporte interplanetário. É um meio que os humanos e talvez os alienígenas tenham utilizado há séculos. A força bruta dos foguetes. Não há dúvida alguma de que, se investigarmos cuidadosamente este planeta, vamos descobrir que este planeta pode já ter ido à Lua, muito antes de termos ido à Lua com o homem em 1969. Quando você está lidando com esse tema e olha a literatura antiga, você tem que olhar pela perspectiva de como era essa experiência em uma civilização sem nenhuma base para entender a ciência e tecnologia. E eu acho que na antiguidade muitas pessoas viram alienígenas. Só que eu acho que a maneira como esses eventos eram relatados era em metáforas, de forma que fizesse sentido para eles. Há várias evidências de que o governo teria desenvolvido secretamente uma tecnologia de propulsão antigravitacional. Mas alguns especialistas acreditam que os nossos visitantes extraterrestres agora a veriam como uma ameaça e teriam começado a intervir numa tentativa de impedir que mais tecnologia caia em mãos humanas. Mas não será tarde demais. Nós teríamos passado de um ponto sem volta. E haverá um conflito interplanetário por essa tecnologia inevitável? E qual será o resultado final? Os extraterrestres têm tecnologia capaz de acabar com a raça humana quando bem entenderem. Se os extraterrestres forem capazes de usar esse poder antigravitacional na forma de uma arma, eles conseguiriam levantar enormes objetos e lançá-los como projéteis. No caso de um ataque em larga escala, cidades inteiras poderiam ser pulverizadas por frotas de OVNIs munidas de armas antigravitacionais. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Acompanhe uma investigação de um possível plano extraterrestre em Alienígenas. Imagens incontestáveis do que poderia ser uma nave extraterrestre foram gravadas de diversas câmeras instaladas na Estação Espacial Internacional. E também nos ônibus espaciais agora desativados. Estava a bordo do ônibus espacial Columbia, na ocasião, o especialista de carga e astronauta veterano Story Musgrave. Musgrave observa o objeto e diz coisas como: "Eu não sei o que é isso. Parece ter surgido do nada." É realmente impressionante. Também há registros de Musgrave dizendo que ele não acredita que estejamos sozinhos no universo.
Não acho que ele tenha provas de que estejamos sendo visitados. Seria quase uma loucura supor que estejamos sozinhos no universo e que esse seja apenas seu sistema de crenças. Se a NASA fosse nossa protetora aqui, a guardiã desse grande segredo sobre os OVNIs, de forma alguma eles disponibilizariam essas filmagens para o público em primeiro lugar. As câmeras que documentam as missões da NASA 24 horas por dia, 7 dias por semana, já capturaram atividades de OVNIs. Já houve casos em que a transmissão ao vivo da NASA foi cortada. E acredito... Espera aí, algo deve ter acontecido e a NASA não quis que o mundo visse isso. Mas, apesar da constante resistência, um incidente em janeiro de 2015 deixa mais perguntas do que respostas. Em janeiro de 2015, a NASA estava com uma transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional, quando um objeto misterioso apareceu no fundo da filmagem. Então, após uma fração de segundo, a transmissão é cortada repentinamente, tudo fica offline. Depois de aproximadamente 5 minutos, a transmissão é retomada, e você vê no vídeo que o objeto, seja lá o que fosse, desapareceu. A NASA também emprega um atraso na transmissão padrão quando está ao vivo. Se algo catastrófico vier a acontecer, isso com base nas catástrofes de ônibus espaciais já ocorridas, as famílias não necessariamente querem ver isso ao vivo. Acredito que outro ponto seja que não há qualquer segredo sobre a existência de satélites militares secretos, por exemplo. E, mais uma vez, às vezes esses atrasos de transmissão sejam apenas para garantir que nenhum desses projetos secretos seja inadvertidamente exposto ao mundo. Mas como a NASA consegue aparentar transparência publicamente e ainda manter o mais alto nível de sigilo? Faz sentido afirmar que depois de todos esses casos e avistamentos, realizar transmissões ao vivo para um mundo que qualquer pessoa pode sentar e ver em tempo real à medida que tudo ocorre, é problemático. Por isso, eles estão realizando essas transmissões que eles alegam ser ao vivo, provavelmente com um enorme atraso. Isso, de certa forma, diminui a quantidade de evidências para os investigadores, porque, convenhamos, há cada vez mais provas de que algo está acontecendo. Uma coisa é ver um OVNI no céu. Mas muitas testemunhas que tiveram contato próximo com tal objeto relatam uma presença física poderosa que desafia o entendimento. Suffolk, Inglaterra, 27 de dezembro de 1980. Soldados americanos em serviço nas bases aéreas britânicas de Bentwaters e Woodbridge veem luzes estranhas vindas da floresta de Rendlesham. Mas assim que os soldados se aproximam da luz, ela sobe e se afasta silenciosamente, embrenhando-se mais na floresta. Os soldados a seguem, mas cada vez que eles chegam perto, a luz se afasta. Quando finalmente eles se aproximam o suficiente para observar o objeto em detalhes, o que vem é um OVNI de forma triangular, com marcas estranhas no exterior, com uma semelhança intrigante com hieróglifos egípcios. O comandante da base, Charles Halt, não acredita no fato, até que 2 dias depois as luzes misteriosas retornam. Dessa vez, ele decide averiguar com os próprios olhos. O coronel Holt tinha o costume de levar consigo um gravador portátil, no qual ele tinha o hábito diário de gravar as suas observações e também pensamentos. O que se segue é uma gravação de áudio de Halt quando ele se aproxima da nave. Momentos depois, o OVNI desaparece no céu noturno em grande velocidade. O objeto de Rendlesham é apenas um entre centenas de OVNIs avistados, com uma capacidade de voo muito além das nossas aeronaves convencionais. Eles podem planar próximos ao solo e, num piscar de olhos, alcançam uma alta velocidade sem aceleração. E tudo em silêncio. Que tipo de tecnologia eles poderiam usar? Alguns especialistas acreditam ter a resposta. Eles estão desafiando a gravidade. Eles não voam. Eles estão... Acho que o que acontece é que eles se posicionam sem usar a gravidade. E os discos voadores não são grandes. Alguns deles têm de 6 a 9 metros, uns 18 de comprimento. Então eles conseguem gerar uma enorme quantidade de energia para a massa que eles têm. Como eles fazem isso?
A gravidade é uma força que faz com que a matéria seja atraída a outra. Uma maçã ao chão, o planeta ao Sol. Mas acredita-se que a tecnologia antigravitacional liberaria um objeto dessa atração, permitindo que ele se mova livremente pelo tempo e espaço. Solucionar o mistério da propulsão antigravitacional liberaria uma fonte de poder inimaginável. Pantsville, Kentucky, 14 de janeiro de 2002. Um trem de carga de carvão faz sua jornada matinal rotineira da cidade de Russell para Sheboygan. Repentinamente, os dois condutores do trem percebem que os ponteiros do painel de controle estão girando descontroladamente. Um homem percebe que o seu relógio parou misteriosamente. E isso não é tudo. O trem perde toda a potência e se move apenas pela força da inércia. Mas ao fazer uma curva, eles veem um grupo de pelo menos 3 OVNIs planando silenciosamente à sua frente. Sem condições de parar, a locomotiva descontrolada colide com um dos objetos com enorme força. Mas em vez de ser pulverizado, o OVNI arranca grandes pedaços de metal do trem, para logo depois desaparecer no céu, junto com as outras espaçonaves. Muitos acreditam que o motor do trem, bem como seus controles, devem ter ficado à mercê de um campo eletromagnético gerado pela força antigravitacional dos OVNIs. Será esse o segredo? Seriam os extraterrestres capazes de transformar energia eletromagnética em propulsão antigravitacional? Mas se esses objetos são alienígenas, como podemos explicar as marcas similares a hieróglifos no objeto de Rendlesham? Alguns especialistas têm uma resposta surpreendente. Nós temos pelo menos um e provavelmente vários veículos de fontes extraterrestres. Várias evidências sugerem que os OVNIs são movidos por uma tecnologia antigravitacional avançada. Mas acredita-se que essa tecnologia já pode ser conhecida pelos humanos em decorrência de diversos estudos e observação de naves alienígenas. Mas como teríamos adquirido esse material? A resposta pode ser encontrada nos primórdios da Idade Moderna dos OVNIs. Roswell, Novo México, 2 de julho de 1947. Residentes de uma pequena cidade de fronteira avistam atônitos um estranho objeto em forma de disco caindo numa velocidade assustadora. Ele desaparece atrás das árvores a noroeste da cidade, provavelmente no deserto. Algumas testemunhas se encaminham para o local do acidente para investigar, mas todos os acessos estão impedidos por veículos militares. Uma operação de resgate parece estar em andamento, diferentemente de qualquer coisa jamais vista. Ela é conduzida sob extremo segredo, e as testemunhas são silenciadas sob ameaça de reprimendas violentas. No dia seguinte, os militares anunciam o resgate de um disco voador. Apenas para desmentir a história, um dia depois. Os relatos oficiais são de que os escombros não passam de um balão meteorológico, mas alguns funcionários governamentais contam uma história diferente. Conta-se que os escombros do disco voador de Roswell teriam sido levados para a base aérea de Wright-Patterson, em Ohio, juntamente com algo ainda mais surpreendente. Um único sobrevivente da tripulação. Um membro de uma raça que os ufólogos viriam a chamar de Grey. Há rumores ainda mais inusitados de que o Grey sobrevivente teria concordado em ajudar os militares dos Estados Unidos a incorporar tecnologia alienígena dos restos de Roswell em seus novos projetos aeroespaciais. Esse ato inesperado de boa vontade levaria depois a um pacto sem precedentes entre os Estados Unidos e seus visitantes extraterrestres, no que seria chamado de Tratado de Grenada. Muitos especialistas consideram que um documento supostamente vazado, intitulado SOMI-01, seria uma das consequências desse encontro. O documento diz: qualquer encontro com entidades de origem extraterrestre será considerado uma questão de segurança nacional e, portanto, classificado como ultra-secreto.
O Tratado de Grenada seria o que muitos especialistas consideram um pacto com o diabo. Houve uma reunião com o presidente Eisenhower na base da Força Aérea de Holloman, em 1957, em que ele se encontrou com os Greys, aqueles com olhos grandes e pele clara. E o que se sabe foi que houve uma troca. Nós receberíamos uma parte da sua tecnologia e eles poderiam abduzir humanos. Isso seria possível? Será que um presidente desesperado teria oferecido seu próprio povo para ser abduzido em experimentos em troca de tecnologia avançada? Área 51. Ela está localizada numa faixa remota de deserto a cerca de 120 quilômetros ao norte de Las Vegas. Ela não possui nenhum sinal ou nome oficial e até recentemente o governo dos Estados Unidos se recusava a reconhecer a sua existência. Veículos civis patrulham o perímetro. Qualquer um que se atreva a atravessá-la é alvejado na hora. Qualquer um que ouse violar o seu espaço aéreo terá a aeronave derrubada. É a Área 51. De acordo com os especialistas, esse seria o local dos mais avançados projetos aeroespaciais. Também acredita-se que esse deva ter sido o destino final dos destroços de Roswell, assim como de todos os discos voadores recuperados desde então. E nesse lugar, longe dos olhos do público, há cientistas estudando a tecnologia alienígena a fim de aplicá-la numa nova geração de aeronaves militares. Ben Rich foi diretor da Lockheed Martin de 1975 a 1991. Pouco antes da sua morte, em 1995, Rich confirmou que engenheiros aeroespaciais americanos estariam trabalhando há tempos com o que ele chamou de tecnologia alienígena de segunda mão. Ele é famoso por uma declaração. Tudo que você vir por aí, voando pelo céu, cruzando o deserto, nós estamos 50 anos à frente. Seriam essas alegações verdadeiras? Será que os Estados Unidos estariam em posse de aeronaves avançadas além da imaginação? E eles teriam conseguido desenvolver a propulsão antigravitacional? Há várias evidências de que os militares dos Estados Unidos teriam produzido propulsão antigravitacional através da tecnologia recuperada de aeronaves alienígenas acidentadas. Mas até que ponto eles chegariam para esconder a sua existência? Anchorage, Alaska, 17 de novembro de 1986. O avião de carga do voo 1628 da Japan Airlines está na rota de Paris a Narita, no Japão. O comandante do voo é o capitão Kenjo Terauchi, um ex-piloto de guerra com décadas de experiência. É uma viagem de rotina, até que de repente 2 OVNIs aparecem do nada diretamente no caminho da aeronave. O capitão e a tripulação veem os 2 OVNIs se juntarem a uma nave-mãe muito maior antes de ela desaparecer na noite. Posteriormente, Terauchi relata os detalhes do encontro extraordinário. Ele descreve o OVNI voando como se não existisse gravidade, acelerando e desacelerando de uma forma a desafiar todas as leis de voo. E conclui da seguinte maneira: o objeto parecia ter, de alguma forma, vencido a gravidade. Uma semana depois, John Callahan, o chefe de divisão da Administração Federal de Aviação na época, participa de uma reunião com o FBI, a CIA e uma equipe científica nomeada pelo próprio presidente para estudar o incidente. Mas, para surpresa de Callahan, ele descobre que o chamado é para interromper a investigação. O que Kenji Terauchi e a tripulação do voo 1628 da Japan Airlines teria visto no céu do Alasca? Teria sido um OVNI? Ou será que se tratava de uma aeronave feita pelo homem com propulsão antigravitacional? E até onde as autoridades poderiam chegar para impedir que essa tecnologia caia em outras mãos? De acordo com muitos especialistas e relatos de testemunhas oculares, há uma força de elite pronta para ser acionada sempre que necessário. Needles, Califórnia, março de 2008. Os residentes da cidade avistam surpresos um objeto azul brilhante cair no deserto perto do rio Colorado. Entre as testemunhas está um ex-chefe de segurança do Aeroporto Internacional de Los Angeles.
Pouco depois do impacto, ele observa uma equipe de resgate voando em direção ao local da queda, diferentemente de qualquer coisa já vista. Em vez das unidades de ambulância aérea habituais, um grupo de helicópteros negros sobrevoa a região. E eles se afastam, levando um enorme objeto brilhante suspenso por um guincho. Ele entra em contato com o dono da estação de rádio de Needles para relatar o que tinha acabado de ver, mas o colega tinha notícias ainda mais curiosas. Nos minutos que se seguiram à queda, ele teria visto um comboio de peruas e carros escuros com placas governamentais se dirigindo ao local. Muitos agora acreditam que eles seriam os lendários Homens de Preto, agentes secretos governamentais que apareceriam após qualquer encontro alienígena a fim de retirar as evidências e calar as testemunhas. Se eles são do governo, é provável que sejam de uma seção ultra-secreta, responsável por acobertar evidências de OVNIs. Será que eles seriam uma espécie de força policial alienígena, guardiões extraterrestres dos segredos dos OVNIs? Seriam os Homens de Preto alienígenas disfarçados de humanos? E se for o caso, seria a sua presença sinal de uma nova espécie de guerra fria entre extraterrestres e humanos? E será que o desenvolvimento de uma frota antigravitacional norte-americana poderia ser a prova de que essa Guerra Fria teria esquentado? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Apocalipse. Armagedon. O fim dos dias. Incorporada a várias culturas antigas e religiões ao redor do mundo está a ideia de que a civilização como a conhecemos chegará ao fim. Tais crenças apocalípticas são a essência do capítulo final da Bíblia cristã judaica chamado o Livro da Revelação. Segundo o texto, um anjo de Deus apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos e compartilhou com ele visões sobre o futuro. Nessas visões, Deus retornaria no fim dos tempos para julgar a humanidade. O livro da Revelação expõe um futuro em que anjos aparecerão sobre a Terra e eles vão punir a humanidade. Os alienígenas que aparentemente nos criaram tinham a habilidade e o desejo de manter os humanos desunidos. Eles podem nos controlar, mas nós não podemos controlá-los. Isso nos torna uma espécie de segunda classe. Bem, eles podem ser ainda mais violentos do que nós. Foram uma das civilizações que relataram uma forte presença extraterrestre. Seus deuses alienígenas se envolviam diretamente em sua sociedade e ciência. Mas evidências do profetizado Apocalipse foram encontradas em 1947 nas áridas cavernas do deserto da Judéia. Os arqueólogos descobriram cerca de 900 documentos que acreditam terem sido escritos na época de Jesus. São os manuscritos do Mar Morto. Entre eles, há um, chamado de Manuscrito da Guerra, que conta em detalhes uma futura guerra apocalíptica entre as forças da luz e das trevas. Os manuscritos do Mar Morto falam sobre uma guerra entre anjos bons e maus. Em quase todas as literaturas antigas, você se depara com essas lutas cósmicas entre as forças do bem e as forças do mal. O conceito de que, de alguma maneira, deuses têm facções diferentes e lutam uns contra os outros originou a ideia de que tenha realmente havido uma guerra entre facções alienígenas que estavam visitando a Terra. E isso teria fornecido imagens e ideias básicas para a formação da mitologia antiga. Nas tradições islâmicas e judaico-cristãs, criou-se a ideia de que haverá um tipo de guerra final em que Deus derrotará Satanás de uma vez por todas. Isso tem sido interpretado por pessoas que dizem que os alienígenas retornarão e lutarão de novo pela última vez. Mas será que esses avisos de guerra iminente na Terra vieram realmente de Deus? Ou será que se originaram em algum outro lugar? E se o apocalipse for realmente acontecer, não poderia ser parte de um ciclo recorrente de fenômenos naturais? O supervulcão Toba, na Indonésia. 75 mil anos atrás, este grande lago vulcânico entrou em erupção e desencadeou uma grande mudança climática que quase dizimou a humanidade.
Quando ocorre uma dessas grandes erupções vulcânicas, o que preocupa é o pó que fica na atmosfera, porque ele barra a luz do Sol e o planeta pode esfriar. Se o fenômeno durar muito, pode realmente ter interferido no ciclo de vida dos organismos presentes na época. Os cientistas classificam o fenômeno como um exemplo de gargalo genético, um evento catastrófico que diminui drasticamente a diversidade genética das espécies. Pelo menos por 2 vezes, os Homo sapiens sofreram o efeito gargalo genético, em que a população mundial diminuiu, chegando a meros 3.000 Homo sapiens ao redor do mundo. Os mesmos padrões de história se repetem constantemente. E por trás deste padrão, continuamos a ver a possibilidade de uma influência alienígena levando alguns desses eventos a ocorrer. As histórias de inundação são bem interessantes. Você as encontra na Bíblia. O que elas dizem é que essa raça extraterrestre, os anjos, deuses ou como quiserem chamá-los hoje, basicamente se cansaram da humanidade. Ela ficou barulhenta e insurgente. Era hora de exterminá-la. É bem possível que os alienígenas tenham tomado a decisão de limpar completamente o planeta. Para tal, precisariam criar eventos de incrível magnitude, como o dilúvio descrito na Bíblia como o de Noé. Deus veio a ele e disse que puniria a humanidade. Agora, Noé, você é bom e quero que você construa uma grande arca e acolha todos esses animais, um casal de cada. Coloque-os no barco e navegue. E você começará tudo de novo. Quando pegamos a Bíblia e vemos Noé, descobrimos que ele, de alguma forma, conhecia um futuro que todos os demais na Terra pareciam desconhecer. Mais especificamente, ele recebeu o projeto de um dispositivo através do qual poderia sobreviver à catástrofe. Isso é muito específico de que Noé possa ter tido contato com antigos alienígenas. Talvez os alienígenas tenham criado algum tipo de catástrofe. Mas também é possível que o dilúvio tenha sido um grande desastre natural. E os extraterrestres tenham avisado a população local sobre o grande cataclismo. Os extraterrestres garantiram a nossa sobrevivência. Poderia haver uma razão para os humanos terem sobrevivido a tais desastres tantas e tantas vezes? Seria realmente possível o grande dilúvio e outros eventos cataclísmicos de extinção serem causados por extraterrestres? Se sim, quem são estes seres destruidores e qual é seu grande objetivo? Fenômenos ufológicos ocorrem em todo o mundo. Novas evidências chocantes sugerem que a vida alienígena pode estar oculta em alguns dos lugares mais isolados do mundo. Estes locais frequentemente são de difícil acesso e zonas proibidas. Dizem que é para a nossa própria proteção, mas poderia ser, na verdade, para proteger visitantes extraterrestres? De onde vêm os OVNIs? Será que os visitantes do planeta Terra viajariam enormes distâncias para o único planeta com vida inteligente nesse canto do espaço? Ou será que eles teriam se originado de um lugar mais próximo? Ladakh, Índia, novembro de 2012. Ao longo de 2 meses, mais de 150 avistamentos de OVNIs foram relatados em uma região remota, perto da fronteira com a China. Uma matéria no jornal The Times of India descreve que luzes amareladas pareciam flutuar no horizonte no lado chinês e lentamente atravessaram o céu por 3 a 5 horas antes de desaparecerem. Ladakh fica no Himalaia, a cordilheira mais alta do mundo e uma das regiões mais inacessíveis do planeta. O governo indiano investiga as alegações, suspeitando que os OVNIs sejam drones chineses patrulhando a área. Mas as descrições dos OVNIs não são compatíveis com nenhum modelo conhecido de drone chinês. Sem nenhuma explicação, o assunto é considerado encerrado. Vários relatos de OVNIs que acontecem são, na verdade, aeronaves militares que os civis avistam e não fazem ideia do que estão vendo. Os OVNIs de Ladakh seriam naves extraterrestres? Se for o caso, eles podem ter uma base no alto do Himalaia? Parece o lugar ideal para se esconder.
O mundo está repleto de locais remotos, virtualmente inacessíveis para o público em geral. Será que os extraterrestres se escondem em alguns desses pontos remotos? Neste caso, quem chegou à Terra primeiro, humanos ou alienígenas? Eles foram para o interior do planeta Terra. O clima começou a mudar, começou a piorar, ficou mais frio. E essas criaturas migraram para pontos cada vez mais quentes dentro da Terra. Eles sobreviveram. Sobreviveram por milhões de anos. E quando resolveram voltar para a superfície da Terra, o que eles acharam? Seres humanos. Estas crenças não são exclusivas da América do Norte. Muitas culturas antigas separadas por oceanos compartilham contos surpreendentemente similares. Desenhos rupestres e hieróglifos mostram povos antigos vivendo e trabalhando com extraterrestres, e frequentemente se referindo a eles como deuses. Estas histórias foram contadas para proteger a humanidade ou para ocultar uma antiga atividade alienígena na Terra. Uma das maiores perguntas sem resposta sobre as civilizações antigas e sua ligação com os extraterrestres é se eles faziam registros disso. E eu acho que os humanos, com certeza, fariam registros de alienígenas ou extraterrestres de outros planetas nos visitando e nos ajudando. Locais relataram ter visto discos brancos misteriosos de 9 metros de diâmetro flutuando no céu perto da base. Especialistas chegaram à impressionante conclusão de que eles podem ser OVNIs feitos pelo homem. Outros acreditam que eles foram construídos com a ajuda direta de extraterrestres que vivem e trabalham no labirinto abaixo da base. Uma evidência concreta do trabalho confidencial conduzido na base foi coletada por uma fonte totalmente inesperada. Em 15 de março de 1991, o ônibus espacial Discovery estava passando acima da região quando suas câmeras captaram algo surpreendente. A gravação mostra um enorme OVNI sobrevoando a Austrália a uma velocidade estimada em 80 mil quilômetros por hora, quase o triplo da velocidade máxima do ônibus espacial em seu lançamento. Alguns acreditam que o OVNI seja produto do trabalho secreto realizado na base. Mas se alienígenas estão trabalhando em locais remotos como Pine Gap, eles são amigos ou inimigos? Em bases secretas como Pine Gap, alienígenas estariam ajudando os cientistas a construir aeronaves e armas futuristas. Mas estes extraterrestres realmente são nossos aliados? Existe uma evidência convincente de que humanos e alienígenas podem já ter entrado em combate nas profundezas de uma das bases mais bem protegidas da Terra. Animais de criação foram encontrados mutilados. Os cortes foram feitos com uma precisão cirúrgica, além da capacidade de qualquer tecnologia conhecida. Os crimes bizarros chamam a atenção de Paul Benovitz, físico e pesquisador de OVNIs de Albuquerque. Durante sua investigação independente, ele é apresentado a uma mulher que afirma saber o que há por trás dos eventos sinistros. Hipnotizada, a mulher revela a Benovitz que ela e seu filho foram abduzidos por extraterrestres e levados a uma base subterrânea. Lá ela viu não só animais sendo mutilados e tendo seu sangue drenado, mas tanques cheios de partes do corpo humano. Os abduzidos também receberam implantes alienígenas por meio dos quais os extraterrestres poderiam controlar seus corpos. Benovitz fica impressionado com o relato da mulher. Ele começa a monitorar a comunicação da região e capta o que acredita ser a transmissão de uma nave espacial alienígena. Benovitz rastreia o OVNI até uma área remota na divisa do Novo México com o Colorado, que chama de Base Dulce. Outra teoria é o fato de que eles fabricavam humanos geneticamente e que isso podia ter o objetivo de alterar nosso código genético ou o jeito que evoluímos como seres humanos. Eu acho que eles poderiam criar a forma de vida que gostariam que a gente se transformasse. Quanto mais tentar fazer outro ser inferior se transformar no que eles queriam criar. Em um incidente isolado, um funcionário do governo americano, Phil Schneider, estava ajudando a cavar um labirinto de túneis abaixo da base. Acidentalmente, a equipe de Schneider abriu uma grande caverna, onde topou com um grupo de extraterrestres fazendo experiências em prisioneiros humanos. Apesar de gravemente ferido, Schneider fugiu, mas vários de seus colegas morreram no conflito.
De acordo com Schneider, os túneis nos subterrâneos de Dulce são uma fração do que se esconde abaixo da superfície dos Estados Unidos. Investigadores de OVNIs acreditam que a rede subterrânea pode ter sido criada por um dispositivo de perfuração altamente avançado, chamado de subterrâneo. Operando como um submarino, o subterrâneo é movido a energia nuclear e perfura o solo, deixando túneis gigantescos por onde passa. Quando concluídos, os túneis são percorridos por trens de levitação magnética capazes de viajar a mais de 480 km por hora. Mas para onde eles iriam? Especialistas acreditam que uma rede secreta de túneis pode conectar algumas das bases mais sinistras do planeta, como a de Dulce e a Área 51. Elas podem levar a um dos aeródromos mais estranhos dos Estados Unidos, o Aeroporto Internacional de Denver. 21 de março de 2013. Pai e filho percebem luzes estranhas no céu acima de sua casa. Os residentes de Colorado localizam 3 luzes brilhantes voando em uma formação triangular acima do aeroporto de Denver. As autoridades do aeroporto se recusam a comentar e o porta-voz da agência de aviação americana insiste que nada fora do normal aconteceu naquela noite. Apesar de o aeroporto ter sido aberto em 1995, a construção abaixo dele nunca parou oficialmente. O prédio subterrâneo chega a 8 andares e é fundo o suficiente para resistir à força de uma bomba atômica. Conectando os terminais e a área de bagagem a um sistema de transporte de passageiros, mas o aeroporto de Denver ainda conta com uma ferrovia totalmente separada. Ela supostamente é conectada aos túneis dos trens de levitação magnética e pode permitir a movimentação de tecnologia alienígena de locais como Dulce. Eles podem ter uma tecnologia de outro mundo. Mas será que a vida extraterrestre está penetrando no coração do poder americano? Uma das histórias mais estranhas entre presidentes e OVNIs envolve o presidente Dwight D. Eisenhower. Disse que Eisenhower teve não 1 nem 2, mas 3 ou 4 encontros com extraterrestres para estabelecer um acordo de céu aberto com eles. Segundo um relato, um extraterrestre pode ter penetrado em um dos escritórios mais importantes do mundo. Seu nome? Valiant Thor. Valiant Thor supostamente trabalhou no Pentágono por 3 anos, quando seu codinome era O Estranho. Até hoje, a natureza horripilante de seu trabalho para os Estados Unidos permanece desconhecida. Valiant Thor se infiltrou no governo americano como amigo ou inimigo? E o que será da raça humana quando todo alienígena que estiver na Terra decidir que acabou a hora de se esconder? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos incríveis do YouTube. Deixe seu comentário neste vídeo, por favor. Pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim ou que é bom. Qualquer comentário seja bem-vindo. Ou este canal será excluído do YouTube por falta de participação das pessoas que viram este vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso último vídeo no YouTube. É a nossa maneira de compartilhar algo incrível com todos vocês. Quer tenha feito você rir, pensar ou apenas alegrar o seu dia, adoraríamos ouvir sua opinião. Seu feedback significa muito para nós e agradecemos a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir ao vídeo. Somos apaixonados por criar conteúdo que você goste e seus comentários são como combustível para a nossa criatividade. Reserve um momento para compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. Seja um sinal de positivo polegar apontando para cima, uma sugestão de melhoria cara pensativa ou apenas um rápido olá. Seus comentários ajudam nossa comunidade a crescer e prosperar. Lembre-se, seu apoio nos faz continuar e somos genuinamente gratos por cada um de vocês. Nós vamos fazer deste espaço uma comunidade positiva e envolvente. Sinta-se à vontade para expressar suas opiniões honestas. Agradecemos tanto as boas vibrações quanto as críticas construtivas. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Seus comentários fazem a diferença e mal podemos esperar para ouvir sua opinião. Com gratidão.